Abriu? Pronto, gente! É um dia muito especial, é 6 de dezembro, o último mês do ano, e eu estou aqui reunido nessa estreia maravilhosa do Chão de Fábrica Podcast. É o primeiro podcast de trabalhador para trabalhador da Embasa. Tá no ar? E a gente está aqui. Primeiro eu vou apresentar as pessoas. Aliás, primeiro eu não vou apresentar as pessoas, não. Primeiro eu vou fazer uma leitura de uma obra que eu acho que tem tudo a ver com a nossa estada aqui. São trabalhadores que estão aqui fazendo um podcast para trabalhador. Eu vou ler um pedacinho naquela câmera ali, pode ser? Pronto, aqui, ó, o capital. Um trecho só, para dar sinal à importância do trabalhador. Essa importância é histórica, viu, Paulinho? Olha lá. Ó. A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho a consome fazendo com que o seu vendedor trabalhe. O patrão faz com que nós, que somos os vendedores da força de trabalho, trabalhemos. Não é assim? Desse modo, esse último se torna um ato, aquilo que antes era apenas potência, sem o saber da força de trabalho, não se transforma em ação. O trabalho é, antes de tudo, o quê? Ação. Então, esse é um podcast de ação. Nós somos aqui pessoas que agem em força do trabalho. Aqui de cara comigo, minha amiga, 20 anos de Embasa, operadora que todo mundo conhece, Keila Cimé. Bote ali, editor, para todo mundo ver, Keila Cimé. Passe a câmera para minha amiga Keila Cimé ali, para todo mundo ver, do lado dela. Olá. Meu amigo, Paulo Henrique, também 20 anos de Embasa, né, Paulo? Isso, Paulo é contador, né? Está aqui hoje para falar um pouquinho do Moderniza, porque ele está no comitê de implantação do Moderniza, está à disposição só para isso. E do meu lado esquerdo, que é do meu lado do coração, e é o lado da minha posição política, meu amigo Ivan. Né? Não vou chamar de Ivan Santos, só Ivan tá bom, né, Ivan? Agente operacional de Pirajá, o cara que é os braços dessa empresa, tá? Então, todo mundo atento, a gente vai conversar um papo gostoso. Vocês participem pelo chat, todo mundo aí pelo chat, participando. Eu estou com o notebook aberto. E eu vou começar com Keila, falando dela, começar com as mulheres na frente, da sua experiência como operadora nesses 20 anos nessa gloriosa empresa, né? Essa empresa que eu tenho todo o respeito. Tomei café de manhã por causa da Embasa. Vim para cá, no meu carro, pago pelo dinheiro da Embasa. Então, eu vivo a Embasa, né? E estou tomando água de quem? Da Embasa. Diga aí, Keila, me fale um pouquinho da sua história com a Embasa. Olá, pessoal, tudo bom? É uma história longa. Dia 3 de janeiro eu faço 21 anos de Embasa. Fiquei de maior. E eu acho que tem uma coisa muito bacana nesse tempo todo, que a gente está, como operadora, no meu caso, né? Nós tratamos água. Qual é o produto mais consumido no mundo? Água. E qual é o produto essencial à vida? Água. Muito bem. Esses dias foi engraçado, eu estava ensinando aquela questão dos setores para o meu filho, né? Terciário, secundário. Aí o Heitor, e qual é o setor que a Embasa trabalha? Aí ele foi lá e bateu os 3, porque ela faz o extrativismo, ela extrai a água, ela trata, então ela produz a indústria. Isso. E ela vende. Aí eu falei, aprendeu. Então, assim, nós trabalhamos com o produto mais essencial à vida. E nós servimos a comunidade, independente de questões financeiras, nós servimos a comunidade e é um trabalho de muita responsabilidade. Né? Porque se a gente falhar, a gente pode estar contaminando. Então, é muita responsabilidade. Então, eu tenho orgulho do meu trabalho. Parabéns, viu? Por 20 anos está ajudando, trabalhando para o nosso emprego. 21, viu? Isso, Quando eu entrei, me inspirei em pessoas como você. Meu Deus, obrigada. E aí é mais responsabilidade ainda, né? Mais responsabilidade para a galera que está chegando, que sempre está conversando com a gente e pedindo conselho, e pedindo orientação, e perguntando como seguir para conseguir certos objetivos. E a gente vai lá, então é mais responsabilidade ainda. Paulinho, Paulo Henrique, contador, analista da Embasa, 20 anos também, né, Paulinho? Isso mesmo. Bom dia a todos aqui presentes, a quem está assistindo também. De fato, assim, eu agradeço o convite que você me fez. Fiquei surpreso até, né, porque eu acompanhava o seu podcast anterior, né, e quando você convidou, eu falei, não, eu converso só com o meu chefe, que tá tudo beleza, que a gente vai. Obrigado. E, assim, é uma oportunidade legal de conversar, mas também de estar com vocês, que eu estava conversando mais cedo com o Ivan. Nós somos profissionais de longa data da empresa, né? Temos uma carreira na empresa, mas que a gente não se cruza. E a forma como a Embasa funciona faz com que nós não nos cruzemos no dia a dia. Né? Então, nós temos visões completamente distintas da empresa. Eu não tenho o mesmo tempo de Keila, mas estou muito próximo. Eu tenho quase 20 anos. Eu faço dia 15 de fevereiro, eu faço 20 anos na empresa. Eu tive uma trajetória bem distinta, né? Porque a maior parte do tempo foi na presidência.
Eu fui da auditoria, depois eu fui, na época do... Não sei se vocês vão lembrar, Ivan não vai lembrar, porque Ivan entrou depois. Ronaldo acho que também, né, Ronaldo? Sim. Na mesma época. A Embasa, num período em 2010, ela afastou alguns profissionais do dia a dia e colocou no projeto Integração, que ficava lá no Leasing Empresarial, perto do Salvador Shopping, para desenvolver o SAP. A Embasa já adquirido o SAP, precisava adequar ele à realidade e entraria em 2011 com a nova estrutura, que já seriam 7 diretores, né? 7 diretorias. Então, também trabalhei na PGI, que era a unidade também da presidência. No meio do processo, eu fui para a PLC, fiquei muito tempo na PLC. Depois, passei 1 ano e pouco na DG, que é uma diretoria que está no meu coração, porque eu sou da presidência, minha carreira toda na presidência, estou na presidência, mas minha mulher mesmo fala, né, que o marido dela que ela mais gostou era o marido da DG, né? E assim, hoje eu voltei para a presidência, primeiro na PLC, passei um tempinho só para organizar a área lá que precisava, né, tinha uma equipe lá que precisava de mim, eu fui ajudar eles lá. Eles me ajudaram mais que outra coisa. Requisitado, né? E assim, mas é a questão, numa atividade não tão visível e impactante quanto a de vocês. Né? É uma atividade importante, a gente reconhece, todos nós somos importantes para a empresa, para o nosso negócio, mas a gente precisa, assim, é muito bom estar com vocês, porque é um cenário que, assim, eu vejo o trabalho de vocês porque eu sou consumidor também. Sim. Né? Mas no dia a dia a gente não percebe, mas a gente precisa reconhecer a relevância do que vocês fazem, né? Na operação. Eu sempre brinco assim, né? Eu nunca vou para operação, porque se eu na área meio me entrego, mas se eu for para operação eu não vou ter vida. Não vai ter. Né? Então, assim, mas é isso. Então, eu voltei para a PLC, agora eu estou na auditoria. Né? Eu entrei na auditoria interna e voltei para a auditoria interna. E fui convocado, né, de final de outubro para poder acompanhar esse projeto, que é de implementação da nova estrutura da empresa. Né? Então, a ideia é que eu fique lá 120 dias para ajudar com isso e depois eu consiga voltar ao meu dia a dia. Tá bom. Né? Pronto, Paulinho. E você, Ivan? Agente operacional, uma galera aí que está na luta, né? A gente tem que conversar um dia, fazer um podcast especial só sobre os agentes operacionais, sobre o plano de cargos e salários. O que é que se espera, né? Para os agentes operacionais, eles tiveram uma perda, né? Tem um tempo já que os agentes operacionais têm vivido uma perda salarial. Isso tem que ser discutido, né? A gente está aqui para discutir. A gente, infelizmente, não consegue resolver, mas trazer à tona as questões para que fiquem na pauta, né? E quem possa resolver, resolva. E a gente tem expectativa disso. Diga aí, Ivan. Fala, galera. Muito bom dia. Ivan, 13 anos de Embasa. E aprendendo a cada dia, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Mandar um alô para minha galera de Pirajá. Salve, Pirajá. Todos os operacionais da Embasa aí, todos vocês sintam-se representados aqui, viu? Muito bem. Eu estou aqui com a voz embargada, muito grato pela oportunidade, de verdade. Obrigado você por ter vindo. Né? E assim, eu estava falando com o Paulo, a gente conhece a Embasa pelo serviço que a gente presta, porque o agente operacional na Embasa, ele está em todas as áreas da Embasa. Onde você chegar, tem um agente operacional, né, desde a manutenção, desde o tratamento, desde a captação, né, muitas vezes lá no CAB, em outras funções, em outros desvios de funções. Até brinquei quando a gente subiu, que o colega lá embaixo se dirigiu a um colega dele aqui do prédio e falou: rapaz, você está no desvio? Eu falei: Então, eu vejo que o desvio de função não é uma prática só da Embasa, né? Então, que a gente possa se sentir representado como agente operacional, ex-agente de manutenção, que a gente lembre disso, né? E que a gente possa ter nosso direito atendido, nossas pautas, né? Nossas reivindicações atendidas. A gente está lutando aí já tem um tempo. E o agente de manutenção, o agente operacional, o nível médio na Embasa merece respeito. A gente vem brigando por isso há algum tempo, né? A gente vem chorando realmente por questões salariais e eu acho que a gente tem que falar. E além também da questão salarial, falar da qualidade do serviço, do agente operacional, do nível médio da Embasa. A gente fica muito esquecido, né? A galera só lembra da gente quando tem aquela reclamação, não é da diretoria, cobrança aí de falta de água. É nota da imprensa, tem que ir lá correndo ver. A Gessa está cobrando, o agente operacional tem que ir correndo e tal. E essa turma, né, porque o monitor de obra e serviço virou função extinta na Embasa, a gente tem que falar sobre isso todo dia, tem que trazer à memória todo dia isso, que o agente operacional, ele é o menor salário, mas ele tem uma função importante e ele assume muita responsabilidade. Como o Paulo falou aí, a gente
Eu tenho um monte de número de celular aqui que não está salvo, que acho que não tem nem mais capacidade de salvar. E é o dia todo. Às vezes viajo, minha esposa também já está acostumada. Meu filho fala, meu pai, o senhor podia ser candidato a alguma coisa. Todo mundo lembra. Aí a gente ficou aqui desse lado combinando a farda, né? Não foi de propósito, eu falei, vou levar a farda. Porque muitas vezes o pessoal me vê na rua e me associa só a farda. Só a farda. Então, quantas vezes eu estou num lugar e as pessoas olham para mim e falam assim, rapaz, eu acho que eu lhe conheço, eu lhe conheço de algum lugar, né? E eu sou cristão, pela misericórdia de Deus, e aí na igreja também eu uso uma farda, né, gravata e tal, aí o pessoal às vezes vai fazer uma visita lá, casamento, algum evento lá na igreja, e fica me olhando, tentando lembrar, pô, eu lhe conheço de onde, amigão? E aí eu lembro e falo, nós da Embasa. Então, a galera já associou, né? Eu cheguei na Embasa como Ivan, o pai de Caleb. Um abraço à galera de Simões Filho, que me recebeu muito bem. Né? Del, Carlos Domingo lá, Vanoli, uma galera muito boa lá, o pastor Daniel. E aí o pessoal me ensinou que era Embasa, que a gente chega na Embasa, né? Cheio Sem de... saber. Criando aquela expectativa. Puxa, uma empresa maravilhosa. Então, né, realizei meu sonho. E aí você chega, você vê que são pessoas comuns, são pessoas humildes, pessoas como nós, assim, né? Só que a gente traz aquela... Aí eu vejo um novo contratado chegando, eu olho e falo, já estive no seu lugar, vim aqui. Então eu fui bem acolhido. E por isso que eu procuro acolher bem também, passar essa relação, né, do nosso serviço, da importância do nosso serviço para a sociedade. Porque a gente não só trabalha vendendo água, não. A gente vende qualidade de vidas, Exatamente. um trabalho social, a gente abraça as pessoas na rua e a gente enfrenta muita dificuldade. Eu ia trazer uma munição que recentemente eu fui vítima de uma bala perdida, né? Misericórdia. Aí perfurou o teto do carro e tal. Eu ia trazer, ia colocar aqui como um troféu, né? Porque eu nasci de novo. Tem 2 meses e pouco que isso aconteceu, né? Mas graças a Deus não tive nada. Só a bala perfurou o teto do carro, caiu do meu lado assim. Foi um susto. A realidade dos trabalhadores estão na rua, né? A violência é que está aí, né? Eu lembro desse... Realidade. Circulou o vídeo aí, eu postei nos grupos aí. Alguns irmãos também entrou em contato. Na hora eu estava assustado, eu fiquei, né? Mas assim, nosso cotidiano é luta. É luta. Para essa água chegar nas torneiras, é muita luta. Muita luta. Pois é, quero mandar um salve aqui para a galera que está ao vivo lá. Ivanilton, né? Gabriela, deixa eu ver, Jadson, acertei o nome? Acertei. Jadson, Arthur, quem mais? Deixa eu ver. Fagner Dantas, meu amigo. Luiz, Evandro, André, Isa, Rodrigo, Ivanilton, Cristiano, João, tá? Uziel, alô Uziel, tem uma galera ao vivo aí dando uma força pra gente, tá? Isa, ela quer falar um pouquinho sobre a questão, o pessoal quer falar sobre o plano de saúde, tá? E a questão também essa questão do plano de saúde a gente vai fazer, viu, Keila? Que você tá pensando que você veio aqui como convidada. A gente vai entrevistar aqui alguém da Embasa, vamos pedir aos nossos gestores para falar sobre o plano de saúde, tá? Paulinho, eu acho que cada um vai conversando no meio da conversa. Eu queria lhe fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer. Diga aí. Tá? Keila e Ivan podem interferir a qualquer momento. E o que é o Moderniza que hoje você está implantando na Embasa? Velho, assim... Ó o corte, viu? Atenção lá, Pega o corte aí de novo. Pega o corte aí. Assim, é até bom... Pera aí, rapidinho. Paulo Henrique, Isso. tá? Gerente que hoje está no processo de implantação da estrutura do Moderniza. A pergunta é, o que é o Moderniza? Pronto. Bem, até para deixar o corte mais longo, então, né? Vamos falar um pouquinho antes do Moderniza. Na verdade, eu não participei eu não participo da execução dos trabalhos do Moderniza, tá? O Moderniza é uma equipe que foi montada, foi constituída, né? Ainda na gestão anterior e continuada para essa gestão, com profissionais, em sua maioria, da área de planejamento da empresa, né? Com expertise nesse sentido, né? E elas continuam trabalhando nesse projeto, e o sentido do trabalho deles é nos preparar enquanto empresa para os desafios que nós estamos inseridos, né? 2033, que é o marco regulatório, né? Nós temos metas desafiadoras e existe um entendimento, né, da alta gestão e também de pessoas que estudam o nosso cenário, é de que se a Embasa continuar como está, não alcançará as metas. Então, algo precisava ser feito. Então, eu acredito que o Moderniza é uma iniciativa de se mexer, né? Necessária. É uma iniciativa onde se busca adequar o planejamento da empresa, adequar a sua estrutura para que ela possa ser mais ágil no atendimento das demandas que surgem,
né? Que muitas vezes são obrigatórias, muitas vezes são necessárias, na verdade, né? Então, assim, o Moderniza, esse grupo de trabalho continua. Eu integro um grupo que foi constituído para quê? Para receber um dos pacotes do Moderniza, que é a nova estrutura aprovada, ou seja, o Moderniza ele tem alguns trabalhos, que é o quê? O diagnóstico da empresa, a proposta de estrutura, a proposta de regimento. Então, tem algumas entregas que eles têm que fazer ao longo do tempo, que, se eu não me engano, vai até o ano que vem, março, se eu não estou enganado. Tá? Mas uma das entregas deles, que já foi aprovada pelo CONSAD, você bem sabe disso, que é a nova estrutura organizacional, ela precisa, algumas ações na empresa, ou seja, muitas ações na empresa precisam ser feitas para que ela consiga rodar na data que foi estipulada. Certo. Qual foi a data? 1º de março de 26. Então, se constituiu um grupo até para que o Moderniza consiga continuar executando suas atividades. Constituiu esse grupo comigo e com o Leandro Magalhães, do FTI, né, que é uma área assim, que é super amiga. Eu posso dizer que assim, a maioria deles são amigos porque trabalhamos juntos desde quando eles entraram, porque eu sou mais velho que eles na Embasa, né? Leandro, Rodrigo, Cibele, Rogério, Roberta, que a gente vai ter um contato mais próximo nesse processo. Você é o coordenador, né, da equipe, né? Eu sou coordenador e eu e Leandro. Você, né? Eu e Leandro, né? Mas eu estou à frente de fato. Então, nosso trabalho é identificar o que precisa ser feito na empresa para que em 1º de março a gente não tenha nenhum tipo de descontinuidade. Ou seja, que no dia 15 de março nossa quinzena caia. Né? Claro. Então, o que a gente precisa fazer em atividades sistêmicas, em regra, para que a folha seja rodada sem problema, sem sobressalto? O que a gente precisa fazer para que as medições, quando for liberada no início de março, consigam entrar e os fornecedores consigam receber seus pagamentos no prazo, sem correr risco de descontinuidade de serviço ou de atrasar salário de terceirizado, porque, infelizmente, é uma realidade. Não é que o nosso pagamento condicione ao pagamento do terceiro, mas a gente sabe que, muitas vezes, a empresa que entra, ela não tem um fluxo de caixa suficiente para arcar com os salários dos seus empregados. Então, ela depende das medições, muitas vezes. Então, a ideia desse grupo de trabalho que eu faço parte é justamente identificar tudo o que precisa ser feito. O SEI, por exemplo. Hoje, a maior parte das áreas da empresa não tem mais processo físico, né? Tudo é feito no SEI. Então, mas o SEI tem uma estrutura lá, hoje montada, que é qual? A estrutura de hoje. 1º de março nós vamos ter uma DC, que é uma diretoria de clientes. Quem vai assinar? Quem vai criar essa área lá? Quem vai migrar os processos que hoje estão na operação ou na financeira para ir para lá? Então, isso tem que ser mapeado. Mapeado e tomadas ações. E aí entra quem? Entram as áreas que, assim, hoje, no trabalho, quem que está, de fato, já atuando muito, né, na execução? É o FTI, é a contabilidade, né? Assim, eu vou mandar um abraço para 2 pessoas que estão muito próximas, assim, Gene Márcia e Rodrigo Amorim, que são pessoas, assim, que são... Gene estava até brincando ontem, que Gene... Ela pegou uma atividade ontem e tem um prazo de 5 dias. Ela fez, não, eu vou trabalhar para ver se eu consigo mandar isso para você hoje. Eu falei, se você mandar, eu ganho 4 dias, né? Consiga aí para me ajudar, né? Porque meu feriadão aí. Mas, de qualquer sorte, ela acabei nem olhando o e-mail ontem, de noite, né? Mas, assim, tá no prazo, a coisa tá andando. Então, assim, hoje a contabilidade está atuando muito o FTI, está atuando na área de orçamento da empresa, né? Área de gestão documental, que é com o Fernando, que está à frente, já está fazendo reuniões com o pessoal da SAEB, porque quem realiza as mudanças no SEI não é a Embasa, é a SAEB. Então, tem várias áreas já atuando nesse sentido, né, para que as mudanças aconteçam. A diretoria já demandou para a DG que faça o levantamento cadastral dos prédios administrativos em Salvador, para poder redesenhá-los para a nova estrutura, e aí vai ter um prazo para fazer adequação. Estrutural, de construção, né? Eu não digo nem prédio novo. É o seguinte, hoje nós... ali não cabe mesmo? Isso, é porque nós temos 7 diretorias hoje, que não necessariamente serão as 7 futuras. Entendi. Né? Eu tenho a DP continua, eu tenho a DF continua no outro modelo, eu tenho a DG continua, mas eu tenho agora uma DO. Antes eu tinha DM e DI. Agora é uma só. Então eu vou ter uma DC. Então, assim, eles vão definir, inclusive, o tamanho de cada uma, né, necessidade pessoal, de espaço físico, levando em consideração o espaço que nós temos hoje.
cabe, Alphaville, pedacinho de Bolandeira, tem um prédio de grande consumidor no Rio Vermelho. Isso. Então, nesse sentido, então a DG está conduzindo isso, né? Jason está lá, o diretor Jason está conduzindo, mas junto com a assessoria dele, aí eu boto um abraço para minha comadre, né? Que é a Andrea Falconeri, entramos juntos. Ela faz 20 anos, dia 2 de janeiro. O pessoal está dizendo que o áudio está baixo. Né? Será Aqui. alguma coisa aí? Dá uma olhadinha aí para o áudio está baixo. Ele deu uma explanação bem generalizada, né? Isso. Agora, eu queria, já que estamos falando com alguém que conhece o Moderniza, eu queria que ele fosse, assim, alguns pontos específicos. Pronto. Você tocou levemente aí. Eu achei, apesar de não conhecer os detalhes, o fato de ter uma diretoria de clientes é bacana, né? Porque os nossos clientes, eles reclamam muito. Muitas vezes, se você for olhar, ainda ontem eu estava conversando com uma colega que me mostrou uma conta com um problema lá e tal, e só na conversa, eu mando a foto da conta. Eu consegui explicar para ela que aquilo ali estava justo, estava certo. E ela falou, ok, eu esqueci desse detalhe. Ela tinha pedido uma ligação de emergência. E aí veio o valor e ela estava pensando que o valor era da conta. Então, às vezes, as reclamações dos clientes nem cabem, mas por ele não ter o conhecimento, então, para mim, a diretoria de clientes, gostei da ideia. Então, com base nisso, a minha pergunta na prática, porque nós aqui somos do trabalho lá, sabe? Braçal. Show de fala. E aí, a gente, na prática, o que muda? Por exemplo, hoje nós temos 7 diretorias e elas vão mudar. Vai continuar 7 e quais seriam essas 2 alterações que você falou? E o que muda na prática para a gente ficar na ponta. Tipo, ok, tais processos vão ser mais agilizados, vão ter... Chão de fábrica. Isso, Olha o código entendeu? Keila aí, ó. Olha o código Keila. O que é que muda? Olha, Vamos olha lá. Aqui, ó. Já que você está mostrando para a gente uma geral sobre o Moderniza, a pergunta é, o que é que muda para nós no chão de fábrica? O que é que vai alterar, principalmente de melhor, né? E de pior também, se tiver alguma coisa, pode falar aí, por favor. Pronto, Paulinho, está com você. Assim, ó, eu vou até me colocar numa situação assim um pouquinho delicada, mas eu pedi licença ao pessoal que está conduzindo o Moderniza, porque quando o trabalho foi conduzido, eu era gestor, né? Eu estava na PLC e depois na PAD, mas hoje eu acabei entrando para conduzir a estrutura e, de fato, eu acabei entrando estudando para conduzir, né? Preciso conhecer para conduzir, né? Nós tínhamos 7 diretorias, né? Vamos continuar tendo 7, com outra distribuição. Sim. Nós tínhamos a presidência, diretoria de gestão corporativa, a diretoria financeira e comercial, a diretoria técnica e planejamento, né? Diretoria de empreendimentos, que é a ADE, e a operação interior, a operação metropolitana, certo? Que são as 7 que nós tínhamos. Vamos passar a ter uma outra configuração. Não teremos mais DI e DM, vamos ter uma DO. Sim. E um pedacinho que estava na DI e DM, que era as gerências comerciais de cada unidade regional, ela vai passar a integrar uma outra diretoria, que é a diretoria de clientes. Bacana. Essa diretoria de clientes também vai absorver que áreas? A área comercial, que está na financeira, e vai absorver a área de regulação, que trabalha junto com os titulares, né? As prefeituras, né? Os municípios, na verdade, vão estar nessa diretoria de clientes. A diretoria ADT, ela deixa de existir e passa a existir também uma DS, que é a diretoria de sustentabilidade, se eu não me engano, é sustentabilidade, inovação, algo assim. Ela vai contemplar o quê? Ela vai contemplar a área de TI e vai contemplar a área de ambiental. Sim. Ambiental. A ADE continua. É isso. A ADE continua. ADG. Ele está dizendo para você falar mais para o microfone. Não, fala de lado, fala de frente. Pronto. A ADG continua. A ADG, ela incorpora 2 áreas novas, né, que estão distribuídas. A ADG, ela assume a PLC, que é a de licitações, e assume também a área de fornecedores, que está na DT, que fica lá no prédio de grandes consumidores, lá no Rio Vermelho. Né? A DF, ela tem uma reconfiguração, ela vai ficar focada, de fato, na questão financeira, e a FTI, como eu falei, vai para a sustentabilidade, e a comercial vai para a diretoria de clientes. A presidência, ela deixa de ter a área de regulação, né? E a área de licitações, e assume a área de planejamento, que era da DT. Então, assim, em termos de estrutura, esse é o cenário. O que muda para vocês na operação, de fato? Eu acho que a ideia da mudança por exemplo,
permitir que uma boa prática que acontece hoje em uma unidade, ela consiga ser disseminada mais facilmente. Hoje nós temos na Embasa, se eu não estou enganado, na operação, juntando as diretorias, 4 superintendências. Na DI Sul e Norte. Na Metropolitana você tem a MS e a MP. Não é isso? Isso. Com essa estrutura da DO, a gente vai passar a ter 5 superintendências. As 4 que já existiam, elas vão meio que continuar existindo, né? E surge mais uma. Que essa que surge, ao meu ver, é uma interpretação minha, tá? Ela é uma diretoria, é uma superintendência estratégica para que a gente consiga disseminar as boas práticas, normatizar as coisas que precisam ser normatizadas. A gente tem conhecimento de procedimentos que são feitos de uma forma na metropolitana e de outra completamente distinta na DI. Então, assim, a ideia é que a gente consiga levar para a ponta um procedimento mais padronizado, fazer com que as boas práticas consigam ser disseminadas mais rapidamente e efetivamente, e assim a gente consiga ter resultados melhores. Eu acho que no curso desse processo, talvez pela dificuldade de gerir uma demanda como essa tão estratégica, né? Então, assim, um processo como esse, e aí tem forma de se conduzir, diversas formas. Eu acho que quando você abre muito, você alonga muito no tempo a implementação. Né? Você tem que ter a discussão, é necessário ter a discussão, mas você tem que medir como você vai fazer. Mas da forma como foi feita, de fato, surgiram muitos questionamentos, muitas críticas. Eu também fui um dos críticos, porque eu era gestor, eu queria ser ouvido, eu achava que ninguém sabia mais da minha área do que eu queria falar, eu queria garantir que lá na frente a estrutura que viesse viria a meu contento, porque eu preciso, quem no final precisava fazer rodar era eu que estava na frente, né, com a minha equipe, né? Então, assim, mas quando eu fui envolvido no projeto, e aí quando eu fui a primeira vez, quando eu lembro, eu fui chamado no final da tarde para a sala da presidência, depois fui na sala de classe, ele me apresentou basicamente aquela apresentação que vocês assistiram lá na live. Né? E também foi muito parecida com a apresentação do dia anterior, que foi dos gestores. Quando ele começou a falar, eu falei, pô, muitas das críticas que eu tinha eram sem sentido, né? Muitas das dúvidas estão esclarecidas. Se eu soubesse antes, acho que meu coração estava mais calmo há mais tempo. Clécio é um cara muito qualificado, então assim, quando ele fala, você acredita no que ele está falando. Né? Então eu falei, pô, eu acho que muito da resistência ao projeto vai deixar de existir quando a gente começar a ouvi-los. Né? E aí, quando você começa a ouvir também as discussões, você vê assim, foi até uma fala de Ivan mais cedo, ele fala assim, poxa, tem uma resistência das pessoas nesse processo, foi até no off a gente conversando, né? E muitas vezes são pessoas que já tinham informação antecedente de que ia deixar de existir tal área e estava preocupado. Né? E assim, eu posso dizer que eu ouvi isso do presidente, mas ouvi também da diretoria, que foi o seguinte, uma das premissas da implementação agora é que eles usaram bem essa expressão, que a operação não fosse desidratada. Não podia deixar a operação desassistida. Então, se preocupou em não trazer nesse momento impacto negativo para a operação, porque a gente sabe que é o coração da empresa. Né? Então, assim, eu acho que naturalmente é angustiante passar por uma situação como essa, de mudar a estrutura, de ouvir burburinho de que funções vão deixar de existir, que remunerações vão cair. Pergunta sobre isso. Né? Vão cair. A importância da transparência. Isso. Né? Mas, assim, houve sim, eu posso dizer que eu ouvi do presidente isso, né? E ouvi da própria equipe do Moderniza falando de que, olha, uma das premissas não pode desidratar a operação. Então, eu acredito que, assim, nesse desenho que foi disseminado com as caixinhas, ele não esgota as funções gratificadas. Ali são as caixinhas que vão ter alocação de pessoas. Aquelas caixinhas que foram desenhadas lá, que vocês viram os desenhos, ali vai ter um responsável de cada caixinha e ele vai ser o responsável, por exemplo, de abonar a frequência da pessoa. Ponto. Além daquilo, tem um rol de funções gratificadas, que são pessoas que não vão ter equipe relacionadas a ela. Ela vai ter uma remuneração para alguma atividade específica relevante. Né? Então, assim, de fato, vai ter um momento de se divulgar isso. Né? Naturalmente, o coração fica ansioso, né? Mas, assim, fique bem claro. É a mudança, mas, assim, aquelas caixinhas divulgadas, não necessariamente
quem não se vê naquela caixinha vai deixar de ter a gratificação, tá? Pois é, Paulinho, tem muita gente lhe parabenizando, viu? Aqui uma galera, Gabi lhe parabenizou, o pessoal falou PH, joga duro, todo mundo aí pela sua competência, você tem um respeito da galera, parabéns. Eu quero agradecer ao presidente que liberou você e dizer ao presidente que eu quero outras liberações de outras pessoas para falar aqui, viu? Porque eu acho que a transparência, né? Eu sempre digo isso, a transparência é muito mais forte. Eu era para ser, eu sempre falo isso, Keila, o conselheiro mais, digamos assim, invisível, tá? O conselheiro que mais nada poderia fazer. Eu me tornei um conselheiro muito forte pela transparência, porque eu chamo os trabalhadores para junto de mim. Sim. Na história da Embasa, eu acho que nunca teve um conselheiro tão, assim, digamos, forte no sentido porque está acompanhado pelos trabalhadores. Ivan quer te fazer uma pergunta e depois tem umas perguntas do povo aqui no chat. Diga aí, Ivan, o que é que você acha? Sobre essa questão aí, né? Eu representando essa galera que não tem gratificação e que também não tem por que ficar assustado em relação à perda ou não de cargo, né? Esse Moderniza vai impactar, você falou sobre isso, mas impactar na nossa estrutura operacional de que forma? E assim, financeiramente falando, como operacionais e buscando uma equiparação salarial, o Moderniza traz algum tipo de prejuízo para a gente? Rapidinho. Essa pergunta daí. Leide, um abraço, viu, Leide? Tá aqui, Paulinho, gostamos de você. A gente te ama. E essa pergunta de Ivan, eu vou pedir que Ivan repita, que é o corte de Ivan. Essa pergunta é de Ivan aí, que eu quero esse corte de Ivan, que essa pergunta é importante. Ainda bem que veio gente assim, do chão de fábrica, para não ficar em cima de Paulinho sozinho. Gente, obrigado, viu? É PH, né? Diga aí. Olhando para a câmera. Isso. PH, qual será o impacto financeiro para a empresa e de que forma esse impacto vai prejudicar o avanço dos trabalhadores operacionais? A gente está buscando uma equiparação salarial, você lembra? Todos os operacionais lembram. Então, qual o impacto? Será que isso traz algum prejuízo para a nossa luta salarial? É assim, ó. Na verdade, não é uma premissa do Moderniza, né? Tá bem assim explanado isso por eles. Entrar nessa seara de trazer ganho ou prejuízo financeiro para quem quer que seja. A ideia deles é preparar a empresa para os desafios que nós estamos inseridos, né? Nós não escolhemos, assim, nossa atividade é essa, a gente não tem como dizer que não é. Nosso negócio é saúde pública, é levar água, tratar esgoto, né, para a população. Então isso por si só é desafiador. A gente tem uma população nos grandes centros melhor atendida do que nos locais mais distantes, mas assim, a ideia do Moderniza é nos preparar, é nos permitir que nos preparemos para atender o que se espera da gente. Ponto. Eu acho que tem outras ações da empresa em paralelo que vão chegar nesse tipo de discussão, Ivan. Tipo a discussão do novo plano de cargos e salários. Essa sim é uma discussão que eu acho que é relevante. Nós estávamos conversando lá mais cedo sobre a questão da discrepância, né, do nível médio e nível superior, né, que é um distanciamento muito grande na empresa, da forma como foi concebido lá atrás, os concursos públicos da empresa. Mas, assim, não é uma premissa do projeto. Tem outras ações que não são do Moderniza acontecendo, que são, inclusive, capitaneadas por outras diretorias. Tem Josué, que está à frente da GPE, que está coordenando a questão do diagnóstico de cultura, que foi um estudo muito legal, que assim, a gente fala assim, não, em base é assim, a cultura da empresa é essa. Esse diagnóstico nos permitiu perceber muita coisa que a gente dizia verdade, mas tem muita coisa que a gente não percebia, né, das nossas atitudes diárias como corporação. Tem também que eles estão conduzindo a revisão do plano de cargos e salários, que eu sei que é para o primeiro semestre do ano que vem. Né? Então, que é algo que eu acredito que vai mexer, sim, em remuneração. Acho que não para o pior. Mas que... Aproveitando o gancho, interrompendo rapidinho. Esse atraso dessa implantação do plano, porque a gente já tem algum tempo, né, a empresa foi contratada, se deve alguma coisa ao Moderniza, né? Essa falta da apresentação, às vezes a falta da transparência, que a gente cobra de pessoas que estão envolvidas com o processo, o sindicato, né, o pessoal da Embasa e tal. Só que assim, a gente não tem, ninguém fala nada. É como se estivesse escondido, né? O Moderniza, de alguma forma, está atrapalhando o avanço dessa revisão do plano? Não, assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tem algumas ações que sim vão ser impactadas pelo Moderniza. Porque, por exemplo, eu preciso alimentar no sistema os empregados. Sim.
Para fazer isso, eu vou precisar em algum momento impedir que tenha movimentação de empregados. Mas não é agora, agora está acontecendo normal. Então, muito possivelmente, no final de janeiro, acredito, a gente vai precisar fazer um congelamento de um mês, talvez. Vai depender do que a diretoria diz. Por um mês não vai poder movimentar ninguém de lugar. Por quê? Porque aquele recorte daquele dia vai ser o recorte que vai precisar começar em 1º de março. Então, vai ter isso. Hoje, não. Hoje, a questão é que tem muitas ações em paralelo. Como eu falei, a GPE tem o diagnóstico de cultura, tem o plano de cargos e salários, você tem o caso da BRK, que a gente estava conversando mais cedo, que aconteceu, que foi divulgado ontem, né? Você tem municípios que possivelmente sejam abarcados pela Embasa nos próximos anos, que estão em discussão também, né? Então, tem muitas ações acontecendo, né? E o aperto do prazo do marco regulatório. Então, isso naturalmente, assim, muitas ações, a atualização do SAP, que é outra ação que vai ser complexa, que vai acontecer, importantíssimo, e isso era necessária, porque é um sistema que está sendo descontinuado, né, da versão que a gente tem, né, já são mais de 10 anos ela. Impressionou o valor, né? Da contratação. Isso. E assim... O bom, mas assim, o SAP também foi uma necessidade lá de trás de vários apontamentos do Tribunal de Contas. Nós precisávamos ter um sistema integrado e, assim, graças ao nosso porte como empresa, a gente foi para o melhor. E as pessoas não sabem o que é caro, essa questão de software. Isso, é falando, isso. Não é caro, software é Isso, e assim, uma coisa que assim, eu falo porque eu participei desse projeto lá atrás, eu tenho orgulho de ter participado. Não fui até o final, porque eu fui para a PLC depois, mas assim, a implantação do SAP na época foi fruto de recomendações do Tribunal de Contas, porque nós tínhamos planilhas de Excel soltas, e a gente comprou um SAP que é um sistema caro, mas também é o líder de mercado, entendeu? É o melhor que tem. Então, assim, a gente deve se orgulhar de que nossa empresa tem esse porte de ir para o melhor que tem, né? E aí aproveitar para a galera do FTI, viu? Mandar um abraço para a galera Isso. Márcios e todos os meus amigos do FTI, que foram os caras que disseram, Ronaldo, a gente precisa de um SAP, defenda isso, a gente tem um SAP bom, a galera do FTI. Parabéns, um abraço para os dois Márcios. Márcio Braga e Márcio Maia, a dupla. Mora no meu coração os dois Márcios. É isso mesmo, nossa, são muito queridos mesmo. Mas assim, então assim, eu não entendo que não é um atraso em função do Moderniza. A questão é que são muitas frentes acontecendo ao mesmo tempo. E, por exemplo, nesse ano agora, nós temos ainda um achatamento de ano eleitoral. Então, a gente tem um prazo para acontecer também. Então, tem muitas variáveis, de fato, que às vezes a gente discute e sem conhecer todo o processo, mas é natural. Como eu falei mais cedo, né? Eu criticava o Moderniza, eu criticava o trabalho, porque eu era gestor e não era ouvido. E eu, por ter quase 20 anos de casa, eu me sentia apto, a mesmo não sabendo, a dizer que eu sabia, conhecia meu negócio e queria criticar. Tá? Mas é natural. É natural. Porque, imagina o seguinte, ó, você tá na operação. Aí chega um Paulo Henrique, que nunca trabalhou na operação e que fala abertamente que ele não vai para a operação porque se ele for, ele não vai viver, né? E aí eu começo a dizer que seu negócio precisa mudar. E não discuto. Então, natural. Não discuto entre aspas, porque teve discussões de fato. Né? É porque não foi uma discussão ampliada, mas teve discussões de fato. Então, assim, é natural que tenha esse incômodo. Mas também é natural, assim, é racional que nós estejamos abertos a ouvir o outro lado e entender. Quando o Clécio fala na apresentação de que não vai ser fazendo o mesmo que nós vamos alcançar resultados diferentes, porra, não é só uma frase batida, não, isso é verdade. Com certeza. Nós precisamos fazer mais. O Tribunal de Contas, quando ele está nos auditando, ele fala assim, como é que a Embasa vai triplicar o seu tamanho até 2033? Chama atenção. A gente vai ter que fazer um esforço muito grande. Então, assim, de fato, nós temos demandas desafiadoras. E nossos temas são complexos. Então, a gente precisa, muitas vezes, também... o que a gente precisa, de fato, eu acho que a Embasa tem muita gente qualificada mesmo. E a gente precisa de... assim, muitas vezes assim, porra, o cara que está lá conhece, vamos dar o voto de confiança para o cara fazer. Né? Assim, eu não tenho dúvida que a equipe da GPE é extremamente qualificada para tocar as discussões do diagnóstico de cultura e também do plano de cargos e salários. Isso não quer dizer que ela não precisa ouvir as pessoas. Precisa ouvir, natural. Mas eu não tenho dúvida de quem está lá conduz bem.
conduz bem. Ô, Paulinho, tem uma pergunta aqui da galera. Uma pergunta. Quando aconteceu a apresentação do projeto Moderniza, vi que algumas coordenações foram criadas, porém, não consegui enxergar as coordenações de laboratórios regionais. As coordenações de laboratórios regionais coordenações serão criadas. Você sabe responder essa pergunta? Não, assim, nesse nível nessa riqueza de detalhe, não. Eu fico à disposição para buscar informação e passar sem problema nenhum. A pessoa pode fazer o contato contigo e eu lhe passo a informação. Nesse nível de detalhe eu não consigo, de fato. Sim. Mas assim, é uma coisa que eu falei mais cedo. Aquele desenho não esgota as funções gratificadas. Ali são as estruturas que vão abarcar as pessoas. Entendi. Todas as pessoas da empresa estarão abarcadas naquelas estruturas. Né? Isso não quer dizer que não vai ter outras funções gratificadas, vai ter. Por exemplo, ali não aparece, eu vou falar só de uma que é a área meio, tá certo? Sim. Tem algumas unidades corporativas, né, que em função da quantidade de contratos que tem, ela tem uma função que se chama o CAF, né? O coordenador administrativo financeiro. Não aparece na estrutura ali. Então, quando saiu a estrutura, todo mundo ficou desesperado. Não, meu Deus, vou ficar sem função e eu não... Ali, a pessoa fica sem função e o gestor fica sem a pessoa. O cara fala, mas sem a pessoa não vai querer fazer. Sem aquela remuneração, ninguém vai querer fazer esse trabalho. Essa função gratificada, ela vai continuar. Ela vai ter um outro nome, vai continuar. Então, assim, eu sei que enquanto a gente não divulgar, de fato, completamente tudo, vai ter esse burburinho, mas, de fato, assim, aquele desenho que está lá, ele não esgota as funções gratificadas. Pronto. Eu acho o seguinte, galera, o pessoal é importante falar porque Paulo não está sozinho, é uma equipe, né, Paulo? Então tem muita coisa ainda a ser determinada. Eu acho que nem todas as questões vão poder ser respondidas agora, mas ele se comprometeu, viu? Eu estou nos grupos também. E tem outra pergunta aqui, uma pergunta. Qual o impacto dessa reestruturação em relação aos serviços prestados à sociedade? O Moderniza melhora? Importante pergunta. Diga aí que é isso? Não, essa pergunta é importante. A ideia é justamente que a gente consiga nos permitir atender melhor. A ideia é que a gente consiga atender mais e melhor, né, a população. O marco regulatório, ele define um prazo para aquilo que a gente quer fazer, na verdade. A gente sempre quis levar água e tratar esgoto da melhor qualidade, né? Com a melhor qualidade possível, atingir o maior público possível. A gente sempre quis isso, né? Só que o o Marco fez foi achatar o tempo. Então, a ideia do Moderniza é justamente que a gente nos permitir ter uma estrutura que a gente consiga ser mais ágil para alcançar esse resultado. A ideia do Moderniza é essa, que nós tenhamos uma estrutura que nos dê agilidade para alcançar o quanto antes esse resultado. Né? E é interessante falar também, viu, Laerte? Isso é um corte importante, porque para o 2033 vai ter que ter muito investimento, Keila, Ivan. Muitos investimentos em estrutura física, reestruturar toda a nossa empresa. Mas é importante também o investimento em pessoas. É importante que a força de trabalho esteja estimulada a produzir mais. Então, eu acho, é a minha dica, eu sempre digo isso às pessoas da gestão da empresa, a minha dica, esse é um corte, Vilaeste, a minha dica é que seja feito um processo de valorização dos trabalhadores, sobretudo no chão de fábrica, para que a gente chegue em 2033 forte, né, satisfeito, os trabalhadores valorizados, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista também do mais importante, que é a força de trabalho. Chegue para frente do Fico. Tem uma área da Embasa que eu acho que também é muito importante e, generalizando, eu não acho que tem sido conduzida da melhor forma, que é quem é que lida com o cliente. Quem é que lida com o cliente? Quem vai na porta do cliente? Quem atende o cliente na loja? Não somos nós, os funcionários próprios. E, assim, eu imagino que todos nós aqui temos a mesma visão, que na equipe terceirizada você tem pessoas lá que dão sangue, dão o seu melhor, sabe? Mas tem gente que também não tem não tem esse laço, não tem esse compromisso. E aí eu acho que isso compromete um pouco, compromete o serviço e compromete também o relacionamento da empresa com a comunidade. Isso é uma coisa que eu sempre observo e que me incomoda, me preocupa até para o futuro, porque privatização batendo na porta, nós precisamos ter a comunidade junto com a gente. Porque os maiores prejudicados, por mais que a gente pense o tempo todo em nós, funcionários, os maiores prejudicados serão os consumidores. Isso. E assim, uma coisa que você falou, Keila, que é o seguinte, você fez assim, no começo,
Pô, eu achei legal ter uma diretoria de clientes. Sim, Eu acho que é esse o por foco. É esse o foco. Porque nas unidades regionais você tinha a área comercial, né? Você tem a área comercial de fato, mas que está respondendo à área operacional da empresa. Então a gente passa a ter com essa estrutura nova uma diretoria onde o negócio dela é esse. Atender cliente. O negócio dela é esse, Uma né? coisa interessante, assim, como o Keila falou, que quando nós chegamos na Embasa, novos concursados, aí o pessoal, os antigos, né? Porque tinham, né, algumas pessoas. O pessoal ri porque realmente foi muita resistência, né? Resistência de gerente, de colegas próprios e de colegas terceirizados. E a gente está lidando com pessoas próprios que vestem a camisa da empresa e que isso tem mudado cada dia mais e para melhor. A gente tem visto pessoas próprias, colegas próprios, né, que em outro tempo, pelo menos quando eu cheguei, o próprio era tido como aquele cara que só era 15 e 28, né? Que não contribuía com essa imagem da Que não empresa podia lá fora. falhar, né? Que não trabalhava, que não dava o sangue, que não vestia a camisa. E a gente ficava refém do serviço Do dos terceiro. terceiros, né? Máximo respeito a todo terceiro que, né, sempre ajudou, sempre contribuiu. Mas eu acho que assim, a gente vem mudando a cultura da empresa e a cara da empresa. Claro. E quando eu chego na comunidade e levo o nome da Embasa, o pessoal, muita gente olha e pergunta: vem cá, você é da Embasa mesmo? Né? Eu passo por isso ainda. Ainda ontem eu passei por um pessoal da coleta de lixo, aí o cara falou assim: mas você é da Embasa mesmo? Que o pessoal ainda tem essa dificuldade de entender que os próprios têm esse compromisso com a empresa, né? Isso. A gente bate cartão. Né? Eu acho que as pessoas vão saber que a gente tem um compromisso de produto. Temos metas. É importante dizer isso para a sociedade, Keila, né? Temos metas, batemos cartão, a gente trabalha e a gente tem que cumprir esse atendimento. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, a população às vezes sente, né? Sempre pode ser melhor, a gente está trabalhando para melhorar. Sim. Não é verdade? E é uma realidade. A gente mora numa cidade como Salvador, que é uma cidade histórica, né? E, infelizmente, a gente lida com comunidades que não têm um serviço ainda a conter. Não tem serviço de coleta de esgoto. O esgoto está a céu aberto. É uma realidade, a gente tem que falar sobre isso. Ainda tem problemas de distribuição de água e a gente briga contra a perda de água, o desperdício de água todo dia e briga também para levar água com pressão, água que atenda, né? No mínimo o que a GESA estabelece, que é o mínimo. Né? Então, é uma luta nossa. A gente não pode deixar só na mão do terceiro. Agora, essa discussão toda vez vai voltar e vai passar pela questão da nossa autoestima como trabalhador. Sim. Vai passar pelo salário, do reconhecimento profissional. Eu falo financeiro, porque o trabalhador... Imagina, a gente vai entregar um serviço relevante na mão de um cara que está ganhando 2 salários mínimos e vai cobrar dele né? Que ele dê uma atenção maior. Vai, de alguma forma, o cara que está lá na ponta, ele que está lidando com o líder comunitário, Com tudo. com o tráfico, com o morador, né? Com todo mundo está insatisfeito, com a mídia, porque toda hora a mídia está batendo. O pessoal hoje não reclama mais nos canais de atendimento. Vai logo pro alô fulano, alô Beltrano. Sua imagem nas redes entendeu? sociais. Nos filmando, repassando nossa imagem. Então, é um cuidado que a gente tem agora. Fazer esse trabalho sem a devida valorização financeira é muito difícil. A gente tem um compromisso com a comunidade, tem um compromisso com a nossa família, que é quem está lidando com famílias. Claro. Tem, mas assim, a gente também depende de ter uma contrapartida da gente. Com certeza. É isso? Ó, um abraço aí para João, tá? Leide, mais uma vez, minha amiga do coração. Tiagão, Minervino, Rafael, meu amigo, Edson, Franklin também, tá? Eu queria ver, Laerte, como é que faz aí para entrar o colega. A gente tem aqui, gente, um representante do nível superior, tá? Chão de fábrica. É trabalhador também, não é chão de fábrica, mas é trabalhador, que é Paulo Henrique, nosso querido. Keila, representando os operadoras e operadores, tá? Ivan, representando os agentes operacionais. Eu também representando os operadores. E precisa de alguém, Paulinho. A gente precisa de alguém, Keila, para falar sobre os agentes administrativos. E essa pessoa não está aqui presencial. Tá para colocar aí, Laerte? Como é que tá? Já entrou. Pronto. Ó, ele pediu para deixar a parte dele para 10h30. Então, daqui a pouco, 10h30, pode ser? Pronto, 10h30. Então, a gente continua. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal voltou a falar que o áudio está baixo. Para falar mais perto, né? Se afastar. Tentar falar no microfone mesmo. Beleza. Eu quero fazer uma pergunta para a Keila, depois para a Ivan, já que a gente perguntou já a Paulinho. Daqui a pouco vai uma pergunta. Keila, você como mulher operadora, tá? Qual o seu sentimento nesse tempo que você tem de Embasa? Eu sei que você é uma operadora muito atuante.
O que é que você espera da operação? Qual que é o seu sentimento? Qual o caminho que a gente deve trilhar daqui para frente até 2033? A operação, o que é que você pode me dizer sobre isso? Uma pergunta complexa. Eu sei. Porque ele deu ênfase à mulher, né? Quando eu cheguei na Embasa, a operação não estava acostumada com mulher. Pelo menos na UNF, eu e outra colega. Olha pertinho para o povo não reclamar que está baixo. Para frente aí. No mesmo concurso, depois chegaram mais duas. Mas foi difícil vencer, né? O preconceito de mulher na operação. E, ao mesmo tempo, foi maravilhoso ver o espanto de alguns. Uau, você está aqui e tal. Você é uma mulher de garra porque está aqui. Então, assim, a gente enfrentou os dois lados ao mesmo tempo, né? E de lá para cá evoluiu muito. Tem muita coisa que evoluiu. E melhorou muita coisa. E tem coisa que a gente ainda encontra. Eu converso com muitos operadores e operadoras e eu ouço muitas histórias. Ainda ontem eu ouvi uma que eu fiquei triste, mas a gente não tem muito o que fazer, porque é lei mesmo o que está acontecendo com essa menina. E, assim, a gente ouve muitas histórias e que às vezes a gente quer absorver um pouquinho, querendo ajudar de alguma forma, nem que seja só com conselho. Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Infelizmente. Então, já houve uma melhora muito grande. Mas nós precisamos, nós, no sentido agora, a empresa, nós precisamos ter um olhar especial, sim, para a operação. Quando você falou aí, você como gestor, não foi consultado e tal, eu lembrei que nós, na operação, Ronaldo deve ter vivido isso em algum momento. É o mesmo sentimento que a gente tem quando chega para fazer uma mudança na estação e não pergunta para o operador. E aí faz a mudança e, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, né, nós esperamos que as melhoras, as mudanças, nós sejamos ouvidos, possamos interferir, ou então... Palpitar, pelo menos. Palpitar, porque, assim, às vezes, a transparência, a gente fala, já resolveu meu problema? Né? Então, a gente precisa desse bate-papo, né? A gente precisa ser consultado em alguns momentos. E nós precisamos também que haja uma melhora tecnológica. Hoje, a minha estação ela tem automação. A gente acompanha o processo pela telemetria. E, nossa, que mudança. Minha estação é pequena, mas que mudança. E eu espero que o Moderniza traga isso, modernização, como ele mesmo fala. Eu queria até fazer um comentário que eu comecei mais cedo com o pessoal nesse sentido, que ela me pergunta, eu até interromper. Você falou da modernização, que assim, de fato, né, o nome, a gente se for tratar de uma forma mais ampla possível, a gente imagina que vai chegar, né, na modernidade a ação de cada um, como no seu dia a dia, né? E um dia no grupo, quando foi falar do modernismo, um colega falou, poxa, eu trabalho na operação e eu tenho que trazer meu ventilador de casa. A gente vê o tamanho da nossa empresa, a gente fica triste em ouvir isso, de fato. Mas, de fato, também não é uma ação do Moderniza chegar nesse ponto. Eu acho que a gente precisa que cada um... E, assim, nesse caso, eu acho que o gestor de cada área tem essa percepção, que ele precisa dar uma qualidade de trabalho para o seu colaborador. Claro, verdade. Né? E aí isso independe de qualquer projeto, né? Como que ela falou... Estou puxando o gancho. A pergunta serve para você também. Eu ia fazer para você. Puxando o gancho. Né? Culturalmente, nossa empresa ela tem uma falha de comunicação. Quando eu cheguei, era muito pior. Eu participo do setor lá faço parte do setor de distribuição, que é operacional, e a gente tem um problema crônico de falta de comunicação, um negócio terrível. Trabalha muito e comunica pouco. Trabalha muito, comunica pouco. Às vezes, quando está em campo, não tem acesso às informações. Quando eu chegava na unidade, 5 e pouca, que eu sou dos caras, os guardas lá sabem, que eu sempre chego por último, né? Eu sou que chego mais tarde, sou que saio mais tarde. Aí eu fico ali fazendo aquela meditação do dia, terminando a tarefa. Só saio do campo depois que o serviço está pronto, para evitar os intempéries, porque depois que a gente vai embora, para conseguir entrar em determinado lugar é muito complicado, né? E, assim, quando eu chegava na unidade, não foi liberado mais cedo. Não foi... Aí hoje mudou um pouquinho, né? E recentemente a gente teve uma parada, se eu não me engano, em agosto, não foi 5 de agosto. E aí, nessa parada, antes da parada, a gerência chamou todo mundo, botou no auditório, comunicou que haveria parada, né? Preparou todo mundo, porque, assim, muitas vezes a gente sabia da parada, sendo do setor de operação, pela alguém da família.
por uma nota da imagina. imprensa. Então, isso era terrível, isso mexia muito com a gente, porque você trabalha num setor que você não sente parte dele. Sim. E aí, na oportunidade, eu falei, tem uma gerente nova lá, Thaís, aí eu falei, eu aproveitei. Abraço pra Thaís. Abraço pra Thaís. Abraço pra Thaís. gosto muito Não, da lá, Thaís, né? graças a Deus, lá em Pirajá, a relação é muito boa com a gerência. Tudo, Excelente. né? Desde julho, quando era gerente da unidade, aí Thaís agora. Dois caras que merecem. Tiago Peixoto, gerente operacional, que é meu gerente. Nicolas, né? Laura, que é minha supervisora. A Bruna, que é do serviço. Então, a gerência comercial, assim, a gente tem uma comunicação muito boa. E vem melhorando. Melhorou muito. Então, eu parabenizei porque a gente não pode fazer parte de um setor e não fazer parte ao mesmo tempo. Então, você não pode estar ali e ficar esquecido, ser esquecido. E assim, culturalmente, o pessoal do campo sabe muito bem, mais um corte ali, ó. O pessoal do campo sabe muito bem que nós do campo somos esquecidos. Isso é uma realidade, é uma verdade. Verdade. Né? Final de semana, então, quando a gente está no plantão, aí era uma dificuldade você conseguir falar com alguém. Hoje, eu falo lá na unidade, falo com os colegas, a gente cansou de ligar para pessoas que estavam na folga porque não conseguia falar porque estava no plantão. E hoje, essa realidade mudou. Melhorou. Então, melhorou, a gente tem uma comunicação muito boa. As ações da unidade é transparente, né? Obras também lá no Pirajá foi revolucionário. Até arquibancada no campo tem. Vou mandar um alô também pra galera do Baba da Fome, que lá... Tem o campo, o que já é bom. Nossa e agora unidade, tem não. arquibancada. Vou aproveitar aqui. Vou puxar uma brasa pra nossa sardinha lá. A gente no parque lá tinha alguns colegas com problema de saúde, né? Excesso de peso e tal. Aí eu, na época, eu tava na CIPA. Eu brigava pelo café amargo. Olha, Ó minha briga, eu dizia, não é possível a gente fazer tanto café, 2 caldeirões de café, e o café, além de vir ralo, vir com açúcar, né? Então, pelo menos, faça a garrafa amarga. Aí, aquela briga, aquela luta. O pessoal quer lá. esse aqui tá do seu jeito. O coffee break das reuniões da CIPA, qualquer evento que tinha era refrigerante, de manhã refrigerante e tal. Primeiro mandato da CIPA lá, mandar um alô pra Josi, também do museu, né? Tem que ir lá nesse Aí ela fez assim, não, a gente vai fazer um coffee break saudável. Saudável. Suco, frutas, foi massa, né? Então, feira tá bem, viu? O pessoal passou assim, todo mundo gostou, e de lá pra cá realmente mudou. Hoje o café é amargo, foi O implantado... suco é de frutas. Então imagine, pô, isso pra gente que é trabalhador, você se sente, né, abraçado. Respeitado, sente Aí a gente acolhido. Começou a fazer atividade física, meio-dia tem um Baba da Fome, os colegas, a gente brinca com babinha, tem arquibancada. Maravilha. Quer dizer, você deu Que condições, massa. né, pro pessoal. A gente entende que não é só o trabalho. E ajuda a estreitar os relacionamentos. Sim, verdade. Isso é importante. Muito. Aí a gente sempre faz eventos e tal. Então, a gente tá falando, né? Modernização. Você não traz uma modernização se você não trouxer uma qualidade no dia a dia do Vamos trabalho. ter que mudar o nome desse programa, é estrutura. Não é? É importante. Ivan falou uma coisa super importante. Assim, o trabalho que a Embasa tem, a gente, no conselho hoje eu vejo, né? É um trabalho gigante. Agora vem o verão mesmo, a Operação Verão. Assim, Gente. milhões de investimentos, a gente vai ter que ter muito trabalho. E isso não é divulgado. Então, a divulgação, as pessoas às vezes... por quê? Passa na televisão, uma coisa ruim. Falta água, né? Mas ninguém sabe quando a gente leva água para onde não tem. que é Trabalho levar importante que é da Embasa. É uma das áreas que a empresa melhorou bastante, né? Assim, a gente tem como melhorar naturalmente, né? Precisa melhorar, porque a gente precisa fazer com que o cidadão na ponta fique sabendo, de fato, o que é importante para ele. Claro. Mas, assim, é um processo nosso que melhorou bastante nos últimos anos. A forma como a gente se comunica, internamente também, Isso. né? Todo mundo fala isso. Eu estava comentando mais cedo com o Ivan que eu sempre tive muito hábito da intranet. Até porque a intranet, não sei se vocês pegaram essa época no passado, você pegou. Que a Eu não intranet... tinha acesso à intranet. Já não? Sabe quando foi que fizeram o meu operacional, e-mail? né? Aí. 2015. É sério? É sério, já tinha 10 anos de Embasa. Antigamente a intranet tinha um mural das quedas e das subidas, né? Que era onde saíam as nomeações e destituições. Sim. Então todo mundo ia lá para olhar, então a internet era isso. O foco era só isso. A internet era isso. Né? Hoje você tem a internet bem ampla, com normativo, com acesso para os portais da empresa. Agora eu tô futucando para aprender. Mas especialmente para quem não consegue acessar, criou-se o Embasap, que manda... É mandar notícias de fato do que estão lá sendo replicado no outro ambiente mais rápido, que é no celular, né? Então, assim, de fato, tem melhorado bastante a comunicação e é um ponto que, sim, precisa melhorar mais, precisa, né? Mas a gente precisa reconhecer também quando anda, né? Voltando. Rapidinho, o que ela falar? Minervino, um abraço, tá? Franklin, Edson, meu amigo Val Robert, viu? Um dos caras Sei que quem é. estimulou, irmão, Raul, estimulou, temos que ter um trabalhador chão de fábrica, né? No conselho, foi um dos grandes estimuladores. Obrigado, Val.
Edson, tá? Everton também tá dando um alô aqui. Quem mais que me pediu? Júlio tá aqui. E falando em Júlio, que não é o Júlio que eu tô pensando, eu acho que a gente tem que parabenizar alguns gestores da empresa, né? Então, um dos gestores que eu acho que lidam bem com os trabalhadores, que respeitam essa relação, eu acho que a gente pode fazer uma referência a Júlio, que hoje está na superintendência, é muito bem falado, viu? Eu recebo muito elogio de Júlio. Júlio Gouveia? Júlio Gouveia. E a sua gerente também, Thaís, que eu acho que... Ronaldo, você não vai falar dos outros, tem muitos outros, mas eu estou falando referência a dois, que eu acho que são dois gestores muito queridos, que as pessoas falam muito bem. Então, um abraço para Júlio e um abraço para Thaís. Thaís está malhando muito, viu? Mas a Thaís só pensa em malhar. Tá bom, Olha, bacana. Jonathan também está ao vivo. Obrigado a todos vocês que estão parabenizando. O Biraci, Macedo, todo mundo. Tá? Diga, Kelinha. Desculpe. Voltando só àquela parte, né, que a gente falando da espera, a questão da modernização, porque, por exemplo, minha ETA pequena, ela tá modernizada nesse sentido de automação, telemetria, mas aí de vez em quando eu converso com colegas que estão com uma ETA bem maior que a minha e que estão, assim, no tempo das cavernas, né, que muita coisa está atrasada. E aí você falou assim, o colega diz que está modernizando, mas ele precisa trazer o ventilador para casa. E aí, você também tocou no assunto que eu gostei, porque eu pensei nisso agora. Aí o gerente fala assim, não pode trazer o ventilador. Você não pode trazer ventilador, você não precisa de ventilador aqui em cima, porque você vai ficar lá na planta, olhando o tratamento da água. Então, assim... Essa relação, né? Pô, velho, essa relação é terrível. Eu acho que a Embasa precisa trabalhar os gestores de ELs pequenos, trabalhar eles melhor no lidar com o trabalhador. Não feito cursos, viu? Cursos para essa teve curso. Porque eu tenho certeza que, apesar de não conhecer, eu tenho certeza que os cursos para o gestor, quando ele entra a primeira vez, né, ele passa por um processo, que a gente passa também. Mas é necessário ter um diferencial no tratar pessoas. Você está lidando com gente. Talvez seja por isso que a gente tem poucos próprios lidando nas lojas e nas portas. Porque você está lidando com gente. E gente, às vezes, é complicado. E, às vezes, é sensível. Sim. E tem necessidades que precisam ser observadas. A gente sabe disso, Ronaldo. Porque é muita gente que conta histórias para a gente que a gente fala assim, meu Deus, mas isso é óbvio que tinha que ser dessa forma. Mas a burocracia leva para o outro lado. E aí o trabalhador sai prejudicado, sai com problema na família, com problema com o filho, o caso dos pais atípicos. Claro. Então, assim, é necessário que haja um olhar diferenciado, principalmente para os gerentes de ELs pequenos, que estão distantes, que os operadores às vezes não sabem. E a gente operacional e administrativo também, às vezes não conhece todos os seus direitos. Essa semana eu estava no grupo, os meninos, leia o acordo coletivo, batendo na tecla, leia o acordo coletivo para você conhecer os seus direitos. Isso. Então, eu penso que quando você fala do gestor, eu falei, deixa que eu queria, porque nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Os nossos gestores locais nos ELs precisam ter um olhar diferenciado para os trabalhadores lá. E sobre o pais atípicos, viu, Keila e Paulo e Ivan, é importante a gente falar. Às vezes eu falo sobre a situação dos pais atípicos e algumas pessoas assim me dizem, Ronaldo, mas isso não existe em empresa nenhuma. Ótimo que não existe em empresa nenhuma. Vamos ser a primeira empresa que vai dar um tratamento diferenciado, um tratamento humanizado para os pais atípicos. Eu acho que a Embasa já é líder em tanta coisa, a Embasa já é bonita, já é maravilhosa, já é enorme, já é gigante, em tanta coisa, distribuição de água, número de clientes que a gente tem, a expansão que a gente está fazendo agora. Vamos ser também os pioneiros, Paulinho, no tratamento com os pais atípicos, né? Porque essas pessoas que lidam, eu sou pai, acho que todo mundo aqui é pai, né? Todo pai e mãe. Keila é mãe. E a gente sabe como é ser pai atípico. A gente sabe como é ser pai normais. Né? Imagine os especiais atípicos. Né? Então, a Embasa é um recado aí para as pessoas que estão na gestão. Eu acho que a gente pode, não só para a gestão, todo mundo, né, que faz parte dessa família Embasa. A Embasa pode ser a pioneira no tratamento de referência para esses pais. Um olhar diferenciado. Acabou de ser premiada, né? A Embasa agora na ESB viu o presidente recebendo um prêmio. Então, tudo isso faz parte de ser uma inovação. Sim, quem sabe as pessoas lá em São Paulo vão dizer, lá na Embasa os pais atípicos são tratados assim, né? Os pais atípicos têm direito a isso, têm direito àquilo, aqui não tem, vamos fazer também, então a Embasa vai ser referência. Se a gente olhar a raiz dos benefícios, digamos, a maioria dos benefícios, é para quê? Para que você trabalhe despreocupado, né? Você tem um auxílio educação para que você trabalhe despreocupado, que o seu filho está sendo educado, um auxílio alimentação para que você trabalhe despreocupado, que você vai ter o dinheiro da feira, né? Vai garantir o seu sustento, a sua alimentação, essa educação do seu filho, para que os nossos filhos não estejam em qualquer escola. Então, a mesma coisa. Se a gente tem um olhar diferenciado, tanto para os pais atípicos, como para os trabalhadores, que às vezes têm algumas, como é que eu posso dizer, algumas necessidades fora do comum,
você vai ter um trabalhador mais dedicado, porque ele vai falar, pô, o meu emprego está me dando essa condição de fazer, eu tenho que manter ele, eu tenho que ser o meu melhor aqui para não perder ele. Ele vai trabalhar despreocupado, a mente dele vai estar voltada só para o trabalho, entendeu? Então, seria um diferencial incrível, sabe? Já temos parte desse diferencial. E em outras situações específicas, como essa dos pais atípicos, seria um diferencial incrível. Porque se você se você conhecer, conviver com a realidade de uma criança atípica, meu irmão, seu coração se derrete e você vai entender por que eles precisam de tanto suporte. Ok, Linha. Rogério, um abraço, Rogério. Everton, meu irmão Everton, tá pedindo aqui. Bartolomeu, um abraço, meu irmão. Tá pedindo para falar sobre o plano de cargos e salários. O Everton, é o seguinte, a gente vai fazer um outro momento, tá? Paulinho, ele tá empenhado na questão do Moderniza, então ele não pode falar sobre isso. Eu não recebi nada ainda, ninguém tem conhecimento ainda. A empresa está para divulgar esse mês, né? O plano de cargos e salários. Não vai divulgar para todos, eu acho que vai divulgar só para o sindicato. O sindicato vai ter a opção de divulgar para nós ou não, eu não sei como é que vai ser isso. Mas eu me comprometo contigo a pedir a gestão da empresa, tá? Atenção, gestores que estão ouvindo, se não estão ouvindo, eu vou pedir, mesmo sem ouvir, que libere alguém que possa falar aqui sobre o plano de cargos e salários, tá? Seria interessante alguém da DG, né? Do próprio diretor da DG, Jason, um abraço, Jason, sempre me atende bem, se puder vir aqui será um prazer, se não, que mande alguém para a gente falar, tá bom, Everton? A gente não tem condições de falar disso agora. Quer falar uma coisa, Paulinho, do plano de cargos? Na verdade, não. O que eu sei é que a ideia da diretoria é que ele seja implementado ainda no primeiro semestre do ano que vem. Certo. Tá? Mas antes do Moderniza... Não tem relação, ele não tem relação. O Moderniza está para março. 1º de março. Ele anda em paralelo. O cronograma está andando... Tá, hoje a gente está com o cronograma... Tá fiel a essa implantação? Dentro do prazo. Tá dentro dessa... Pronto, é isso aí. Não, o que eu vou dizer é o seguinte, são coisas distintas. O plano de cargos e salários, ele já foi apresentado, já foi feita uma apresentação ao SINDAE, eu não sei em que nível de detalhamento, né? E na mesma época do Moderniza foi apresentado, são coisas paralelas, né? Com o PPE. E o que eu sei de informação é que a ideia da diretoria é implementá-lo ainda no primeiro semestre, porque tem uma questão de limitação de ano eleitoral. Então tem que implementar o primeiro semestre, porque tem uma questão de. Senão aí vai ser um ano e meio. Do plano de cargos. Quando seria implantado? Quando? Eu não sei dizer exatamente. Primeiro semestre. Porque tem vedação de movimentação, de conceder aumento em ano eleitoral, tem umas questões nesse sentido. Sim. Mas assim, eu não tenho maiores detalhes sobre isso. Mas são coisas que andam em paralelo. Não tem relação, não. Para quem chegou agora, ele falou mais cedo que o Moderniza está para ser implantado 1º de março. 1º de março, isso. Né? E que não tem relação com o plano de cargos e salário. Isso. Mas a gente fica tentando associar uma coisa a outra e também ele já falou, né? Para quem chegou agora aí, vai estar no corte. Ele falou também que não tem relação uma coisa com a outra e o motivo do atraso não é por causa do Moderniza. Então, pelo menos para mim ficou claro, né? E o Pidão, Ronaldo, mais uma vez o Pidão, que pede muito gestão da empresa, por favor, antes de implantar o plano de cargos e salários, dá um tempinho como foi feito com o Moderniza, faz uma apresentação, dá um tempo de debate, ouvir, lembra do meu pedido que eu coloquei em ata lá do Moderniza? Eu vou pedir de novo, né? Eu não posso colocar em ata porque não foi o conselho. Mas eu vou pedir que tenha participação dos trabalhadores no plano de cargos e salários, que escute os trabalhadores, tá? Sim. Aqui nós todos somos maduros, a gente sabe que a maior demanda dos trabalhadores é salarial e que não é possível resolver isso de uma vez. A empresa tem outras coisas para fazer, a empresa tem investimento, mas de uma maneira ou de outra eu acho importante discutir com os trabalhadores, tá? Sim. Então é um pedido meu do Pidão aqui, tá bom? Só diga, uma coisa, a questão que estava começando mais cedo. Eu não tenho procuração para falar por nenhum dos diretores, né? Tenho simpatia de alguns, tenho uma relação mais profissional com outros, mas assim, eu tenho uma percepção muito clara assim, de que a gente tem hoje uma área de pessoas, né, que está bem atenta a discutir essas questões. Por exemplo, você tem até uma relação com o Moderniza, né? Você tem hoje, a gente tem na Embasa hoje um comitê, né, que é conduzido por Carolina Fernandes, que é uma profissional também que veio do interior para cá, né, uma mulher negra, e ela vem conduzindo o comitê, e que o comitê hoje, por ser um comitê, tem limitações. Sim. Né? E na nova estrutura ele vai virar uma gerência dentro da área de recursos humanos, dentro da GPE. Então, ela vai ganhar uma relevância necessária para que possa propor normativos que serão impostos para que toda empresa cumpra. Então, eu acho que isso demonstra a preocupação, né, de se combater assédio, se combater desequilíbrio na empresa. Né? Excelente. E, por outro lado, também a gente tem assim, uma coisa que eu acho que vai tocar muito mais a vocês até do que a mim, que é a questão do nosso presidente. Né? Ele é um cara que
ele já atuou em diversos níveis na nossa empresa. A história profissional dele, ele tem estofo para conversar com você com a qualidade que eu não tenho, por exemplo, porque ele vivenciou o trabalho de vocês. Inclusive terceirizado foi. Exatamente, desde terceirizado. E assim, todo mundo que fala das discussões com ele demonstra de que, pô, ele é preocupado com a operação, ele é preocupado em que a operação não tem estrutura. Eu, quando fui para a PAD, ele fez assim, olha, eu quero que ano que vem a PAD atue mais no interior. A PAD é auditoria interna. Eu preciso que as equipes que estão no interior do estado se vejam em Embasa. Né? Porque a auditoria audita, mas vai lá e oriente. Não só vá lá e puna, vá lá e oriente, sim, mas vá. Não deixe de ir. Então, assim, de fato, a minha percepção no ambiente que eu circulo é desse sentido, que tanto a área de gestão de pessoas, a área, né, que é a ADG em si, quanto a DP, né, que são os que eu tenho mais relação, porque é meu diretor e de onde eu vim também, eu tenho percebido uma mudança de cultura, assim, bem clara, assim. Não que os outros não se preocupassem, mas, de fato, o tempo muda, né? É um processo, né? O tempo muda. Eu estava falando até com o Carol outro dia sobre uma situação, e, assim, não vou entrar em detalhe porque pode destoar a conversa, mas, assim, eu fiz assim, poxa, Carol, ela preocupada, né, com a ação de um gestor, né, que, poxa, ele não está preocupado com a questão de que alguém pode estar sofrendo algum assédio, alguma perseguição. Eu fiz, pô, Carol, eu entendo, mas eu me vejo lá, 5 anos atrás, eu talvez tivesse feito a mesma coisa que esse cara fez. Porque o cara tá tão preocupado com o negócio dele, com a caixinha dele, com o rigor técnico do trabalho dele, que ele acaba achando, assim, não achando, mas tratando não percebendo o que está ao redor com menos importância. Assim, claro. Então a gente precisa, de fato, a gente precisa que as discussões cheguem. A gente precisa que o gestor do EL, que esses treinamentos cheguem para ele, de fato. Foi por isso que a gente colocou o Ronaldo no... Cheguem para ele, de fato, entendeu? Como representante. Abraço, Vitor, tá mandando um abraço aqui, tá? Deixa eu falar um negócio. O pessoal tá me perguntando quem tá financiando, tá? O podcast aqui. Gente, é o seguinte, eu já tinha um podcast, que é o podcast Pode Prado, que é sobre cultura, política, economia, né? Eu sou sociólogo, eu faço mestrando, especialista, então eu gosto muito de cultura. Eu tenho um grupo de cultura de Beatles, aquele negócio todo. E a gente sempre usou isso, eu sempre tive isso. Parei com o conselho, né? E agora eu voltei de novo, eu vou fazer o Pode Prado e junto com o Pode Prado eu vou intercalar também com o Chão de Fábrica Podcast. Então quem está financiando sou eu, importante, o pessoal me perguntou. Quem está pagando sou eu, parcelado em 10 vezes ali, né, Laé? Vou parcelar no cartão daqui a 10 vezes. E futuramente, sim, as pessoas me perguntaram se a gente pode ter um financiamento para isso aqui, para continuar fazendo. Se eu tiver, evidentemente, eu já paguei as primeiras sessões, se eu tiver dificuldade financeira, a gente vai abrir uma vaquinha para os trabalhos. Se é o trabalhador chão de fábrica, o trabalhador chão de fábrica vai financiar isso aqui. Como também tem um sonho que eu vou revelar aqui também, Keila, que também é o nosso jornalzinho. Vai ser o Chão de Fábrica Podcast e o Chão de Fábrica Esse Boletim. sonho é antigo, né? É antigo, vai rolar e talvez a gente vai precisar, sim, do financiamento da galera do Chão de Fábrica, tá bom? Então é importante esclarecer isso aqui. Estou pagando 10 vezes no cartão e as próximas a gente vai discutir uma vaquinha com o Chão de Fábrica e vamos fazer o nosso boletim também. Tá bom, galera? O que mais, Vitor? Cadê Marcelo? Pode entrar? Cadê Marcelo? Vamos entrar, Marcelo, aí? Cadê Faltam 3 minutos, faltam 3 minutos, Marcelo. Veja se está aí. Pronto, Marcelão? Tá pronto ele? Veja se ele entrou aí. Enquanto isso, diga aí, alguma coisa a dizer? Vai falar sobre a questão da comunicação ainda, né? Que Keila falou sobre acesso à intranet. Qualquer coisa eu paro. Se você mandar o link e tiver que entrar, eu paro. Vai falando. Aí Keila falou que não veio ter acesso em 2015, né? Ao e-mail. Ao o meu e-mail. e-mail foi criado em 2015, 10 anos de empresa. Aí lá a gente tinha essa dificuldade porque tinham poucos armários, a gente trabalha em campo. E aí tem capa de chuva, né? Antigamente a Embasa dava uma bota de pescoço, aquela PVC, né, para proteger e Sim. tal. E aí a gente tinha esse material que a gente usava em campo, capacete e tal, não tinha onde guardar. Aí cada um tinha que levar, trazer, ou então deixar na mala do carro, né, no carro da manobra e tal. E o pessoal da manobra era uma queixa que não tinha sala de aguardo. Um alô a galera da manobra, quem é de campo sabe, assim como os operadores também passam seus perrengues, sua luta. Imagina você trabalhar numa sala. Para quem é administrativo, tem a sua sala, você tem sua mesa, sua gaveta, né? Sua máquina, pra você fazer seu trabalho. Imagine o cara que é do campo, que trabalha em turno de 12 horas. Flutuando. Você não tem uma sala, você tem que dormir no carro ou aguardar o serviço no carro. Você não tem acesso a um lugar para você sentar, ou então ter que ficar debaixo do pé de jambo.
Alguns dormiam no caminhão do carro-pipa, no caminhão-pipa. Muito, né? Né? Outros dormiam no banco debaixo do pé de jambo. Quem é da operação sabe o que é essa luta. Por isso que é interessante a gente vir aqui falar sobre isso. Né? E aqui, ninguém, pelo menos a minha parte aqui, eu vou falar por mim. Eu não estou ganhando nada para vir defender modernização, não conheço o projeto, não sei como é que funciona. E como foi falado aqui, eu não vou ter nenhum impacto com isso. Né? Mas assim, se falar de modernização, tem que chegar nessa galera também, que hoje, Boa fala. minha turma lá de Pirajá tem uma sala de manobra, tem acesso. Houve tempo de nós termos que fazer vaquinha para comprar micro-ondas. Né? Sim. Sala com ar-condicionado hoje, sala com micro-ondas, com a geladeira exclusiva, porque canteiro de obra é complicado. Você deixa a marmita, né? Quando você volta não tem marmita, não tem vasilha, não tem comida, não tem nada. É uma realidade. É verdade. Infelizmente, no canteiro de obra a gente passa por isso. Né? Tem tanta gente misturada ali. Então, sumia as coisas, você guardava o EPI, sumia. Então, hoje, a gente chegar no nosso trabalho, bater nosso ponto, ter nossa dignidade, ter nosso lugar para recolher Sim. nosso material, né? Ter nossa sala para guardar o serviço, é muito importante. É você, né? A gente briga por salário, mas condições de trabalho também é importante. Com certeza. Né? Ainda temos operadores sem ar-condicionado, sem ventilador, fazendo vaquinha para geladeira, vaquinha para o fogão, vaquinha para o bujão de gás. Ainda temos isso, viu? Por isso que é interessante a gente falar de auditoria, né? Porque Pedro está aqui. Isso. PH. Paulo, PH está aqui. E falar sobre auditoria é falar sobre isso, porque imagine a minha unidade Pirajá em Salvador. Dentro de Salvador, né, uma área, a gente entende, diferente do interior, de quem está lá no interior. Então, tem que haver essa fala. Banheiro sem E houve uma época que a Embasa até elaborou alguns POPs para a questão de campo, né? Como tem a parte da operação. Sim. Foi elaborado um POP e pegou um pessoal que não trabalhava com POP. A gente fala de comunicação, de falha de comunicação, de falta de comunicação. E eu falei, a Embasa deu uns cursos, tal, SCI Mobile, né? E aí a gente tinha fiscalização, tinha que ir para ver o serviço, como é que estava no campo. Pegaram pessoas que não faziam o trabalho de campo e botou para elaborar o POP. Quando chegou lá, a gente tinha que preencher um formulário que hoje continua com a mesma cultura, infelizmente, a gente fala sobre isso. Quem está assistindo aí sabe o Digitim. O Digitim é um equipamento super interessante para a gente, fica as informações todas no sistema. Só que assim, às vezes você acaba repetindo as informações, é mais do mesmo. Se você tem uma foto, você não tem por que digitar. E o serviço que a gente faz no campo, às vezes não nos permite parar muito tempo, ficar ali digitando texto a texto. A gente tem equipes que têm dificuldade com essa questão do digitar, de acessar qualquer coisa. Então, deveria elaborar um POP para ser o mais prático possível. Né? E aí, na época, eu falei com algumas pessoas, falei, poxa, como é que você convoca algumas pessoas, pede a ajuda de algumas pessoas para elaborar esse POP, pessoas que não têm envolvimento com o serviço. Que não estão lá. Como é que eu vou falar com você de parte financeira, como é que eu vou falar com você de parte de contabilidade, se a minha área é operacional? Né? Como é que eu vou discutir com você? A gente vai parar para discutir aqui uma questão de uma falta d'água na localidade. Eu trabalho com distribuição de água. Aí, pela experiência que eu já adquiri na Embasa, eu sei identificar, sem ir lá no lugar, como você falou da conta, se o problema é oriundo de uma obstrução, se tem algum vazamento, se é algum equipamento que não está funcionando bem. Então, só no diálogo aqui, a gente já consegue. Né, ter alguns pontos de vista que é relevante para a situação. Então, a Embasa deveria rever essa situação, chamar quem está no assunto, ouvir como é que a gente faz, a melhor forma, entendeu? Buscar informação de quem faz parte do processo. Sim. Só que antigamente, e eu espero que isso não se repita, né, que está se falando de modernização e tal, né? A questão do plano de carga e salário também, fizeram agora um levantamento, tem até um pessoal ainda do SESI fazendo o levantamento não sei se teve nas unidades de vocês, fazendo o levantamento do nosso serviço de campo. Ela vai lá, faz uma entrevista, acompanha, vê como é a dinâmica do serviço, faz as anotações, tal. Aí o pessoal ficou na dúvida, né? Provavelmente tem a ver com a questão do plano de carga e salário. Mas assim, não foi, até o momento, não houve transparência do que é que se trata. Né? Pelo menos eu não entendi bem. Aí perguntou, um questionário imenso. E foi investigando todo mundo, todas as funções, todos os trabalhadores de campo. Lá em Pirajá fez, essa semana ela estava novamente lá, uma proposta lá do SESI, e vai e faz a entrevista com todo mundo, né? Pergunta como é o dia, como é que trabalha, olha as No condições meu de turno trabalho. não apareceu. Aí Foi amostragem.
Ah, Vai mostrar. Então, da mesma forma, o formulário que foi distribuído, que na época eu falei com o sindicato, que o sindicato nem sabia também, chegou um formulário por e-mail para a gente preencher e anotar o que a gente estava fazendo, que na reunião com o sindicato, o Coutinho até falou que deixaria em branco e tal. Como é que eu vou deixar em branco? Se for uma questão de ações que a gente faz que está em desvio de função, que não é do meu serviço, mas que eu acabo fazendo, dando essa contribuição, eu vou deixar o formulário desse em branco, que eu acho relevante a gente preencher. Né? Já que a gente bate, a gente cobra tanto, né, melhores condições de trabalho, mas a gente cobra principalmente por um salário melhor. Se está provado que o trabalhador está ali exercendo uma atividade que é desvio, que não é para ele estar executando, então não custa nada ele mostrar e a Embasa reconhecer isso. Certeza. Que no plano de 2009 tinha, né? Deixa eu te falar, Paulinho. Ô, Ivan, Everton está dizendo, falando da manobra, que a sala da manobra quem fez foi Júlio Gouveia. Parabenizando, o Everton está ali. Parabenizando o Júlio, que a gente já falou bem dele aqui. Pessoal da comunicação, mandar um abraço para a galera da comunicação lá em Embasa. A gente reconhece, Paulinho falou aqui, né? Que tem melhorado. Luana, né? Luana, galera. Luana, Silvio, tá? galera. Quem falou aqui? Vitor mandou um abraço para você. Tá? Quem mais está aqui? Peixoto está aqui. Lai está aqui também. Um abraço. Andressa está aqui. Parabéns, Paulo Henrique. Mandou um abraço para você. Paulo Henrique, muito bem. Parabenizado. Entrou? Veja aí se Marcelo entrou. Não entrou? Deixa eu ver se vai ter tempo, porque a gente já está indo para o final, viu? E aí falar sobre, enquanto você consulta aí, né? Sobre a questão da sala da manobra, um colega chegou de uma unidade de Candeias, chegou lá em Pirajá. Aí ele olhou aquilo ali e falou, pô, não é possível. Uma unidade dessa, vocês são de Pirajá, né? Tem um envolvimento com o sindicato. O último coordenador, os últimos coordenadores tinham sido de Pirajá, coordenador do sindicato, que foi Bigode, Danilo. Pô, e vocês não têm uma sala de manobra? Começou a brigar, né? Começou a provocar e o cara foi tido como um cara da confusão lá. E aí, hoje... O pirracento. O pirracento problemático. Hoje, realmente, tem a sala da manobra. Né? Máximo respeito à equipe da manobra, que os caras trabalham de turno. E é complicado você trabalhar madrugada na periferia, é complicado. Se de dia já é complicado, imagine de madrugada. Né? A manobra não para, é 24 horas. O operador que está lá do sistema, que hoje também tem um sistema que antigamente a manobra... Conheço meus coleguinhas na manobra de feira. Fazer em loco, né? Ir lá e operar o sistema, ou reduzir a vazão, ou fechar, ou abrir, era tudo no registro. Hoje a Embasa, até lhe convido, sei lá, em Pirajá, conhecer o CCO, que é um centro de controle operacional. É muito, assim, sabe, um lugar bacana. É assim, você vai ter uma visão da operação, que o cara tem tudo lá, as telas, e ele vai mostrar os níveis de reservatório, desde o tratamento da ETA principal até Salvador, de cada reservatório, a distribuição da água, como é que funciona, o tempo de vazão. É um trabalho super interessante. E a equipe da manobra fazia esses ajustes de sistema na madrugada, porque a gente tinha manobra, quando o Júlio chegou lá, ele até perguntou, né? E eu fui combatido por isso, quando o Júlio chegou, que assumiu logo o Pirajá. Aí o Aí o Júlio falou assim, vem cá, que tem mania de jogar o cabelo assim, né? E aqui, vocês têm manobra? Aí o pessoal olhou um pro outro, eu falei, tem um bocado de manobra. Até hoje o sistema ainda opera por manobra, tem área que a gente só opera com manobra. Você trabalhou na manobra? Trabalhei. E você trabalhou antes dessa telemetria? Antes. Ali era uma loucura. Era madrugada e não parava. Exatamente. E outra. Hoje você consegue parar e acompanhar na tela. Não tinha um contrato. Na época não tinha um contrato de telemetria, que hoje tem um contrato de telemetria. A gente monitora o sistema 24 horas. A cada uma hora o sistema está sendo alimentado. Sim. E aí você sabia a pressão que deu, tudo. Tinha um colega que trabalhava só com manômetro na madrugada, coletando as pressões. Exatamente. Esse cara foi assaltado 2 ou 3 vezes. Roubaram o carro, deixaram ele na rua. Bené, né? Levaram o manômetro? Levaram o carro. E aí, então imagine a dificuldade. Hoje você tem um CCO, né, um sistema alimentado por telemetria e melhorou muita coisa. Muito. Deu dignidade à equipe da manobra. Sim. A equipe da manobra hoje, né, era bom que tivesse alguém da manobra aqui no próximo, talvez ele podia estar falando assim por eles, assim, os caras só vão para campo quando há necessidade de fazer alguma manobra, manobra de reforço que a gente infelizmente ainda tem que fazer porque né, a nossa topografia não ajuda. Porque os ajustes das bombas já pode fazer ali no sistema sem precisar deslocar. E tem unidade que não tem mais operador, né? Valéria não tem operador, então... É porque é reservatório. É tudo no sistema lá.
Pronto, tá chegando. Gente, é o seguinte, essa coisa da transparência e da participação não foi eu que inventei, né? Isso, a contabilidade é uma coisa que já surgiu há muito tempo. Nos Estados Unidos tem um sociólogo que eu leio, que chama-se Robert Dow. Ele fala que política só vai dar certo com participação e transparência. Eu acredito nisso. Então, o recado, Keilinha, para a Embasa é ouvir mais a participação, ouvir os trabalhadores, esse é o caminho, tá? Cadê Marcelo? Vê aí, já entrou? Olha aí agora. Só um momento que vai entrando o Marcelo. Tá chegando. Tá chegando, é isso, gente. A gente está aqui dando um espaço, né, para os representantes. O próximo, eu acho que a gente já tem pauta, Keilinha. Você não sabe, não, mas você vai vir? A gente tem que falar, Ivan, também. A gente tem que falar de plano de saúde e plano de cargos e salários. Só tá eu aqui do interior, que Sim. feira a gente nem considera mais tão interior, né? É. Então, eu quero reivindicar que venham colegas, que a gente traga colegas do interior, Fechado. aquela parte mais distante. Pronto. Mas você recebeu um cachê de 5 mil que eu lhe dei. Uau! Onde foi mesmo que eu não vi? É assim, viu, gente? É obrigado a vocês que vêm por conta própria, né? Todos vocês por conta própria. Keila veio no interior, em especial você, por ser mulher, por ter saído do sítio de casa, pagar por sua conta o Uber. Conte Vou tentar, comigo. Se você aceitar, eu lhe pago um café. Viu? Bira tá falando da questão de Candeias, que eu acho que ele tá falando da questão de manobra também, né, Bira? Bira, sim, um abraço, Bira. Chegou? Entrou Marcelo? Bota Marcelo de Senhor do Bonfim, representando o interior e representando os agentes operacionais. Meu amigo e irmão, Marcelo, bota aí. Administrativos. Agente administrativo. Desculpa, falei operacional. Desculpa, administrativo. Bote aí. Rapidinho, bote Marcelo no ar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Temos pouco tempo, você chegou tarde, Marcelo. Chegou tarde, a gente só tem 20 minutinhos para encerrar. Parece que a gente casa. Eu achei que 2 horas ia ser muito, parece que aqui 4 horas era muito. Marcelão, bota o áudio dele aí, Laércio. Pera aí, não estamos ouvindo ainda não, Marcelo. Ele vai botar o áudio. Um minutinho. A gente vai ouvir por onde? Tem caixa aí, não? Eu vi aí pela TV. É TV. Pela TV? Deixa eu botar o áudio da TV. Acho que Né? tá saindo aqui. Pronto. Fala aí, Marcelo, para ver. Ainda não. Seu microfone está aberto? Olha aí, seu microfone está aberto. Olha aí, seu microfone está aberto, abre aí. O microfone está aberto. Ele está olhando aqui. Vê se está aberto aí que ele está ajeitando aqui. Foi. Alô, Pablo, um abraço. Fala, Marcelão. Bom dia, pessoal. Prazer em estar compondo essa mesa aí tão categórica aí, né? E o Ronaldo realmente está de parabéns, né? Está criando um podcast que todos nós, trabalhadores, estamos tendo prazer de falar, né? Ao vivo e, com certeza, mostrar para todos os trabalhadores que Ronaldo está buscando melhorias para todos nós, está sendo transparente, honesto. Eu sou agente administrativo, eu vou falar rápido por causa do tempo, Ronaldo. Sim, Mas temos é pouco um tempo. prazer muito grande. Keila está aí, nosso amigo operador está aí. Ivan, agente operacional, Ivan. E Paulo. Ivan, e nosso amigo que fez uma explanação muito boa do Moderniza, né? Que vai Paulinho, compor a Paulinho. empresa a partir de março do ano que vem. Então, Ronaldo, voltando, eu sou agente administrativo, já tenho quase 15 anos de casa e, para mim, a Embasa é uma segunda pele, certo? Assim que você entra na Embasa, você mesmo. embasiano se torna. Isso para mim, é motivo de orgulho ser embasiano e eu sempre falo isso para os colegas aqui, né, da minha unidade e aqueles que eu tenho apreço. Agradeço a oportunidade. Venho ressaltar que nossa unidade, todas as unidades que Ronaldo tem contato, a gente tem feito um trabalho de integralizar todo mundo, os operadores, os agentes administrativos, os agentes operacionais. Acredito que todos têm que ser ouvidos. Muitas pautas para o ano que vem, pautas que o sindicato pode ouvir Ronaldo e pode trabalhar em parceria. Essa é a parte crucial, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Temos que nos dar as mãos, tanto nós, operadores, agentes administrativos, o conselho, o CONSAD, temos que nos dar as mãos, porque a Embasa hoje é uma empresa sólida, se não me engano, a quinta do país, e nós É a estamos... segunda pública maior. Exato. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo nos estados vizinhos, não é? A questão da privatização está em pauta. Então, nada melhor do que a gente fortalecer a imagem da empresa, estando de mãos dadas, dando ênfase no Moderniza, que nosso amigo explicou bem aí. Acredito que isso vai mostrar que a empresa pode se manter sozinha, se sustentar sozinha, sem precisar de parceria público-privada, certo? Um entendimento que eu tenho. E assim, dizer, né, que Ronaldo
foi bem oportuno de dizer chão de fábrica. Por quê, gente? O trabalhador precisa ser ouvido nos 4 cantos da Embasa. Talvez um leiturista, um operador, um cara de campo não tenha essa voz aqui. E aqui esse aqui é um momento propício de colocar para todos vocês aqui que a Embasa precisa conhecer o trabalho de cada um, remotamente falando. Viu? E creio, Ronaldo, que você vai, daqui para frente, mostrar para os trabalhadores, né, que a Embasa é nossa e nós vamos continuar com força para mantê-la. Viu? Obrigado, Marcelo. Marcelo, é isso. Eu acho que a gente precisa unir forças, né? Eu sou apenas um representante da força de trabalho, muito orgulho, isso marcou minha vida, tá? Por isso que eu me dedico muito, eu peço desculpa à minha família e meus amigos, porque eu abro mão de muita coisa para fazer isso, porque vocês confiaram em mim pela primeira vez na história, no trabalhador de ensino médio, e eu tenho que dar tudo por isso, né? Eu tenho que deixar de comprar o presente da minha filha para pagar o podcast. Eu acho que é uma responsabilidade que eu tenho por isso, e o prazer de estar aqui, né? Fazendo, e a gente vai fazer juntos, viu? Sempre juntos. Eu tenho muito orgulho de ter colegas que pensam que no coletivo a gente vai vencer. Tá bom? Agora você entrou tarde, tem pouco tempo para você falar. Eu quero mandar um abraço para a galera de Senhor do Bonfim. Viu, Mônica Dentuça? Viu, Gorducha, que fala assim? Eu peço desculpa, Ronaldo, pelo atraso. Ontem teve uma confraternização da empresa. Mas não falta a oportunidade de você entrar no próximo. Claro, viu? claro. Nós estamos só começando. Isso. Queria umas palavras suas, infelizmente, finais, né? Porque a gente só tem 15 minutinhos, tem uma palavra final do pessoal aqui. E teremos outra oportunidade. Chão de Fábrica Podcast é uma realidade. Estreou em 2025, 2026. De novo, a gente está aqui, viu? Que ela não sabe, né? Ivan não sabe, mas ele estará. E Paulo, claro, se quiser também. Sempre amigo. Diga aí, Marcelão. Agradecer novamente. Né? Eu peço desculpa pelo atraso, a confraternização foi boa ontem, a gente dançou bastante, era em Embasa, né? Os colegas em Embasa, foi muito bom a integralização, né? A gente ter colegas de outros ELs, e aí demorou e eu tive que me organizar cedo aqui. Mas o importante, Ronaldo, é que você deu o primeiro passo, né? O primeiro passo importante, porque os trabalhadores agora sabem e tem uma voz aqui, né? Para falar deles, que é você, juntamente com todos nós aqui. Um abraço, Ivan. Abraço, Marcelo. E a todos que estão na mesa. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vamos à luta. Vamos à luta. Abraço bem o Lago, meu amigo. Everton, obrigado, Marcelo. Um abraço no coração. Valeu, meu irmão. Aqui, viu? Mila, Devon. Todo mundo, um abraço para todos. Tem gente que está dizendo, faltou isso, faltou aquilo outro, viu, Kelinha? Faltou isso, Paulo. Faltou tempo, mas teremos outras oportunidades. Quem está dizendo que faltou o pessoal do Sócio Alimentar, do Plano de Casa e Salário, da Segurança, vai ter oportunidade para todo mundo. Aqui vem quem quer, quem tem o que falar, trabalhadores da Embasa, tá? A gente vai estar aqui com espaço aberto para todo mundo, para o chão de fábrica. Paulinho, palavras finais. Na verdade, agradecer o seu convite, na verdade. A gente já se conversa há bastante tempo, né? Fico feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu falei com o Ivan, mas a gente conversou mais cedo um pouquinho. Somos empregados há algum tempo na empresa, juntos na empresa há o tempo que você tem, né? Eu tenho um pouquinho mais, mas a gente não se via e a tendência é que não se visse de fato no dia a dia, né? De fato, eu reconheço, né, que a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar se não fizer a nossa parte, né? A empresa pode melhorar, pode se estruturar, pode dar condição, mas se a gente não internalizar o desafio para a gente também, verdade, não adianta, né? Então, assim, eu estava com minha esposa, né, que eu assumi alguns desafios ao longo da minha carreira, né, e eu não precisava assumir esse agora, né? Mas, assim, uma coisa é precisar, outra coisa é se sentir a necessidade de fazer, de contribuir, né? Eu perco sono, né? Eu fico, pô, tô ansioso, tô angustiado, será que vai dar? Mas vai dar, tipo, assim, o que a gente precisa muitas vezes é fazer o nosso, né? Faz o nosso que a coisa conspira a favor. Então, acho assim, é nesse sentido, né? Agradecer o convite, a Embasa tem o meu compromisso, não é da agora, de 20 anos, né? De fazer minha parte, vou continuar fazendo. Quem aí não conseguiu tirar, assim, se tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, fico à disposição para conversar. Estou nos grupos de WhatsApp do da Embasa, então, normalmente, falam de Bahia e Vitória, normalmente brincando, né? Mas, assim, fico à disposição para tirar dúvida. O meu e-mail institucional, quiser mandar e-mail para mim, paulo.monteiro, pode mandar com a dúvida que eu esclareço, sem problema nenhum, no que tiver ao meu alcance. Se eu tiver como buscar informação, vou buscar também. E contem comigo. Aqui
ou para ajudar, indicar alguém para poder tirar alguma dúvida específica, estou à disposição. De coração, viu? Você sair de casa de Lauro de Freitas e vir aqui por Tamo sua junto. conta e risco. Muito obrigado. Ivan, palavras finais, meu irmão. Meu grande obrigado de coração. Eu quero agradecer também a oportunidade, né? Dar voz e vez ao agente operacional, ao fiscal de campo, funcionário de campo, supervisor de campo, são vários nomes assim, mas a gente não pode chegar aqui e não dar a glória a quem é, né, direito de toda a glória. O digno seja todo sempre Deus, né? Louvado seja Deus nas alturas. E a galera me chama lá no parque de Bispo Cabelinho, né? A gente não pode deixar de glorificar a Deus em todo o tempo. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Me emociono, porque se chegamos aqui é porque Parabéns. Deus nos proporcionou essa oportunidade, né? De vestir essa farda, de sustentar a família com esse salário, né? Então, todas as minhas oportunidades, glória a Deus nas alturas. Tá bom, valeu, Ivan. Obrigado, Ivan. Tá os deuses, né? Quem tem um Deus, quem tem Deus, quem não tem também. Todo mundo tem alguém a agradecer. Parabéns, Ivan, pela fé e pela força. Diga, Kelinha. Muito bom isso. Precisamos ser sempre gratos. Isso não significa que a gente vai se calar e não vai reclamar quando for necessário, né? Porque se reclamar quando não for necessário também é ruim. Mas reclamar quando é necessário, mas ser sempre grato. E eu quero parabenizar você por essa iniciativa muito boa. Parabenizar você pela sua gestão no CONSAG. Tem sido muito boa. A gente tem se sentido mais perto do CONSAG por causa de você lá. Isso tem sido muito bom. E eu imagino que o CONSAD também, os outros membros, têm chegado mais perto do trabalhador por causa da sua presença, pelo menos de conhecimento, por causa da sua presença lá. E isso é muito bom. Conte comigo aqui. Já vi que está contando, né? E eu queria dar uma ideia, que você falou aí que o pessoal está dizendo faltou isso, faltou aquilo. Então, que a galera mande as pautas do que é que você acha que é mais interessante fazer nos próximos. Que aí ele vai fazer o levantamento das mais pedidas. E aí a gente pode estar aqui também em outra oportunidade. E é importante viu? falar também, interrompendo aqui já. Fique à vontade. Não foi nada combinado aqui, galera. Não, nada combinado. A gente nada conheceu a nossa combinado, vida por sala. Eu cheguei um pouco antes de Keila, né? Mas cheguei atrasado também. Né? E aí a gente se conheceu, subimos batendo um papo assim, não foi nada programado, nada combinado. As perguntas também. Sim. Né? A gente não acertou nada antes, a gente só veio. O objetivo foi esse aqui, né? E o bom é que eu pelo menos me senti representado, né? Desde sempre pelo conselheiro, né? Porque a gente de alguma forma tem que divergir. Tem que divergir, você não tem que dizer sim, dizer amém, como a gente sempre disse não. Então a gente tem que raciocinar, pensar, construir, né, nossas questões entre a gente. Nós somos uma categoria, nós somos fortes juntos, não individuais. Valeu? Eu falei para Ronaldo no elevador, falei assim, eu estou desconfortável porque não tem pauta, não sei o que a gente vai fazer lá. Pois eu quero dizer que eu fiquei muito confortável. Foi muito bom. Todo esse trabalho eu acho que é graças a vocês. Quando eu falo, converso com o Paulo, converso com Keila, converso com o Ivan, converso com vários trabalhadores o tempo todo. Então, assim, eu faço um mandato de milhões, porque são milhões de pessoas, não vou dizer milhões, mas, digamos assim, milhares de pessoas. Temos 4.500 trabalhadores que me orientam. Então, eu trabalho mesmo para vocês. Eu quero mandar um abraço para a Lai, tá pedindo Devon, meu irmão Devon, Everton, tá? Maicon, a galera. Quero agradecer a vocês todos que vieram aqui com seus próprios pés, tá? É o primeiro de muitos, a gente vai continuar trabalhando sempre. Agradecer a galera que ouviu. Vamos distribuir cortes, né? E o link, para quem não teve a oportunidade de ouvir agora, estava trabalhando algo assim, ou descansando, como o Marcelo estava descansando da festa ontem, que possa ver depois, tá? Eu vou publicar um vídeo depois desejando Feliz Natal, mas já vou me antecipar. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para a família Embasa. Muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Como eu já digo, quando eu chego numa mesa farta do Natal, eu agradeço a Embasa. Eu lembro de vocês. Não vou falar porque aí eu vou fazer igual a Ivan, me emocionar, né? Porque a Embasa mudou minha vida. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa. Então, obrigado a todos, tá? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Vocês estão no meu coração. Keilinha, viu? Vai aceitar um café, porque ela já pagou o transporte, pagou o Uber. Ave Maria, o negócio tá feio. Viu? Beijo no coração. Podcast Chão de Fábrica. Até o próximo. Até janeiro. Valeu, gente. Um abraço. Você já deu até a data, janeiro. Janeiro. Obrigado.